Estamos aqui para mais um evento da série Monografias em Debate. A série para a qual estão participando aqui online algumas pessoas, mas muitos estarão vendo essa série posteriormente, já que ela está sendo gravada. Para os que não a conhecem ainda, é uma série promovida pelo LAPET, Laboratório de Pesquisas em Teoria da História e Interdisciplinaridades, um laboratório sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mas que tem membros no país inteiro. E quem estiver assistindo esse evento, seja online ou seja posteriormente em gravação, e quiser participar do LAPET, basta enviar para o e-mail da nossa equipe, do nosso laboratório, seu nome completo, seu CPF, o link do currículo Lattes, e nós o inscreveremos no nosso laboratório oficialmente já no Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq. Além disso, a série também é promovida pela plataforma extensionista da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E em que consiste essa série? Essa série, que também tem uma similar chamada Teses em Debate, ela destina-se a levar ao grande público, seja o público constituído por alunos, professores, pesquisadores de universidades do país inteiro, de várias universidades, de toda uma extensa rede universitária que recobre o nosso país, levar pesquisas que foram desenvolvidas, às vezes, numa universidade e fica dentro dessa universidade porque ninguém ouve falar mais dessa pesquisa, a não ser um outro pesquisador que no futuro vai pesquisar um tema similar e encontra aquela pesquisa numa biblioteca, por exemplo. Aí entra em contato com uma pesquisa que às vezes já foi feita há 3 anos atrás, 4, 5. Então nós pensamos essa série exatamente no sentido de levar tudo que é produzido numa universidade ao conhecimento da rede universitária mais ampla, porque, por exemplo, a monografia de hoje ela foi feita na Universidade Federal Rural. Talvez pessoas de outras universidades não tenham ouvido falar dela ou não irão ouvir falar dela, a não ser que a gente faça um evento como esse, como a gente está fazendo agora. E, além de tudo, a nossa série, assim como outros eventos promovidos pelo LAPET, tem a função de ser uma extensão também, ou seja, atingir uma sociedade que não é necessariamente apenas a sociedade dos alunos e professores das universidades, ou seja, a sociedade de fora da universidade, mas que também pode se beneficiar do que é feito dentro da universidade. Então, em vista disso, nós elaboramos essa série que já está acontecendo aí desde o ano passado e pretende seguir pelos próximos anos, Monografias em Debate. E também temos a outra tese em debate muito parecida, que funciona da seguinte maneira: vem um palestrante e apresenta a sua temática, apresenta a sua monografia ou a sua tese, no outro caso, mas não necessariamente precisa ser a monografia inteira, às vezes pode ser um aspecto que atravessa a monografia, uma questão importante da monografia. Então, a de hoje, por exemplo, ela é bem interessante. É uma monografia que trata das questões de relações entre história e futebol. Será que o futebol pode ser um bom tema para a história? Que fontes para estudar o futebol? Então, é uma temática específica que será enunciada daqui a pouco, mas que também vai gerar questões mais amplas para quem quer trabalhar com o futebol como objeto histórico, com o futebol como fonte histórica, ou compreender o futebol como um agente da história, como algo que age através da história também e que modifica a própria história. Então, são muitas as relações entre história e futebol, e a gente também vai poder discuti-las aqui, além da temática mais específica que vai ser apresentada daqui a pouco. Nosso palestrante de hoje é o Glauco Costa. O Glauco defendeu a sua monografia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, depois continuou com o tema, defendeu uma dissertação de mestrado na Universidade Federal Fluminense, atualmente está fazendo doutorado também na Universidade Federal Fluminense, sempre investigando essa relação
entre história e esporte, história e futebol, e assim por diante. Ele é professor da CEDERJ, trabalha também com preparatórios do Enem e, como eu disse, doutorando da UF nesse momento. Eu vou passar a palavra para ele. Glauco, eu agradeço a tua presença, passo a palavra para você, você pode acrescentar mais alguns elementos sobre você que eu, por acaso, tenha pulado, e depois pode começar a fazer a sua apresentação do tema. E eu lembro a todos que estiverem assistindo aqui online, depois que ele falar os 40 minutos, está aberto o debate. Eu vou fazer algumas colocações, mas qualquer um de vocês pode tomar a palavra e falar, ou escrever seus comentários ali no chat, e a nossa equipe vai lê-los. Glauco, eu mais uma vez agradeço aqui a tua presença, e nesse momento eu passo a palavra para você. Obrigado, professor, pela oportunidade. Muito legal participar desse evento apresentando, né? Costumo acompanhar bastante, sobretudo os vídeos gravados. Recentemente tivemos aqui a apresentação do Eduardo Gomes, que é um amigo também que pesquisa história do esporte, ele pesquisa história do esporte Brasil-Colômbia, e eu pesquiso mais história do esporte suburbano, né? Como o senhor falou, essa aqui é uma apresentação que tem referência com a monografia que eu comecei a desenvolver na Rural há alguns anos. Vou aproveitar e compartilhar aqui uma tela também de apresentação só para guiar um pouco a minha fala. E foi uma monografia que começou na Rural, né, na Rural de Nova Iguaçu, no IEM. Foram 5 anos e meio para me formar na graduação, foi uma experiência única, eu diria. 5 anos e meio, 4 anos e meio para me formar. Tem aqui um colega que está acompanhando, que é o Ricardo, que a gente começou e terminou junto. E esse projeto começou de escolha de tema lá por volta de 2012, 2013. Assim que eu comecei na faculdade, na graduação, eu já tinha como definição, né, apresentar uma pesquisa sobre história do esporte. Era um objetivo pessoal meu, eu sempre quis fazer isso, e a questão era escolher o recorte, né? Então isso aconteceu na Rural, essa escolha, graças também ao professor Alexandre Lázaro, que me ajudou na orientação desse trabalho, e eu dei sequência depois desse trabalho na pós-graduação, tanto na UF, onde eu fiz o mestrado, e agora onde eu estou no doutorado. Então, esse é um trabalho construído durante muitos anos, parte dele é o que está na monografia, está disponível no site da Rural, né, na UFRJ, no repositório, e parte também é das pesquisas posteriores que foram feitas, né, sobretudo nas pesquisas do mestrado e também do doutorado. E a ideia, assim, basicamente, desse trabalho é falar um pouco do futebol, né, para além das 4 linhas, né, no sentido de que a gente tem o futebol como objeto de estudo do que acontece dentro de campo, mas é preciso também pensar no que acontece fora, né, de campo e que é refletido pelo jogo, digamos assim, pelo esporte, sim, também é reflexo desse jogo, desse esporte em si. Eu basicamente me debruço sobre o que acontece nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? E aí, para essa fala inicial, eu tomo a liberdade de pensar no seguinte esquema de apresentação, que é esse aqui, né? Fazer uma pequena introdução, né? Depois discutir um pouco que lugar que o futebol ocupa na historiografia. É preciso também entender que a gente está trabalhando com a ciência histórica, né? O futebol, ele é um elemento importante, mas que lugar que ele ocupa nessa historiografia e como é que ele chegou a esse lugar, que são as partes de qual o lugar do futebol na historiografia e a história da historiografia dos esportes. Também pensar um pouquinho nessa história do futebol, né? Que história do futebol que a gente consome no Brasil. E aí é interessante perceber os elementos socioeconômicos envolvidos nessa disputa. Qualquer disputa narrativa que a gente tem no Brasil, a gente acaba tendo esse processo, né, ao longo dos anos. Algumas disputas históricas clássicas sobre o discurso em torno do futebol, tanto no futebol em relação ao futebol de mulheres, como também em relação ao futebol suburbano. E também um fato que aconteceu hoje, né, que foi o primeiro jogador de clube de elite, digamos assim, né, a se assumir homossexual, e isso foi um fato bastante marcante. Recentemente eu tinha discutido isso com um colega, o Renato, e aí a gente falava que não tinha jogador que se assumia e agora tem, né? Então, assim, você tem uma nova disputa nesse campo histórico, que você vai ter não só o que acontece dentro de campo, mas também o que acontece fora de campo, né? A sociedade, como ela vai se colocar nisso, né? Como ela vai se ver nisso, enfim, no Brasil isso está bem polarizado. E depois falar um pouquinho do que são esses futebols suburbanos, né? E não só futebol, e aí é interessante chamar a atenção para isso. O conceito do futebol não é no singular, é no plural, porque tem vários tipos de futebol, por mais difícil que seja da gente acreditar nisso, nem todo futebol tem 11 jogadores, nem todo futebol é jogado do mesmo jeito e pensado do mesmo jeito. E por fim, fazer algumas considerações finais a respeito disso. Beleza? Então, assim, para começar, né, a ideia, por que essa temática ela surgiu para mim? Como eu falei, quando eu entrei na graduação em 2011,
Na Rural, eu queria muito trabalhar o tema de pesquisa de história do futebol, né? Não diria nem história do esporte, história do futebol. Na verdade, de cara, eu queria trabalhar um pouco com o clube que eu torço, né? Que é o Vasco da Gama. Só que conforme a gente vai se aprofundando na graduação, a gente vai percebendo que a história não é uma ciência em que a gente tem que contar uma narrativa gostosa que a gente quer contar, né? A gente vai perceber que é preciso ter, por exemplo, um problema, uma questão, que é o quê? Por que você está estudando determinado tema, né? Então, assim, quando a gente vai escolher monografia, tema de monografia é um pouco isso. Por que está estudando esse determinado tema? Que impacto esse determinado tema tem na tua vida ou na vida de outras pessoas, né? Então, conforme eu fui pensando nisso, eu fui chegando a algumas conclusões interessantes, né? E aí a ideia de trabalhar com o Vasco, digamos assim, de maneira geral, ela acabou sendo substituída por outros elementos, né? E esses outros elementos acabaram me trazendo para um futebol que eu mesmo não conhecia muito bem, que era esse futebol suburbano que aconteceu no subúrbio do Rio de Janeiro, junto com, digamos assim, com o surgimento do futebol que eu estava acostumado a consumir, que é esse futebol de esporte de alto rendimento, né? É interessante pensar quem é do Rio de Janeiro aqui ouve falar de bairros como Olaria, Madureira, que também são nome de clubes tradicionais, entre aspas, do Rio de Janeiro, digo entre aspas porque são clubes que para quem é de fora do Rio talvez não sejam tão conhecidos, mas são clubes que têm as suas histórias e essas histórias não estão tão acessíveis. E mais importante do que isso é que existem outras histórias que são igualmente importantes e se encontram muito escondidas. E aí eu comecei a me questionar sobre isso e aí criar um problema e para fazer uma escolha, né, digamos assim, de recorte temporal e recorte geográfico sobre o que eu deveria trabalhar, né? Também depois, no meio desse processo, a gente tem em 2013 2014, os megas eventos, né, as Copas das Confederações e Copas do Mundo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? E essa imagem do Maracanã era legal porque essa discussão sobre futebol e sociedade ficou muito aflorada, né? E aí começou a ter um interesse muito grande de pessoas sobre o assunto, né? E, consequentemente, isso me influenciou a me manter no tema de pesquisa da história do futebol no Rio de Janeiro, né? E aí era o lance de afunilar esse recorte, né? E aí eu tive a orientação do professor Alexandre Lázari, que é da Rural, que apesar de não ser um professor, na época, para mim, não era um professor de História do Brasil, propriamente dito, era de História Moderna, mas ele, com a questão metodológica, me ajudou muito a refinar um pouco o meu problema, né, minha questão-problema, e chegar a algumas conclusões do que eu poderia pesquisar e, sobretudo, como eu poderia pesquisar. E aí também tive outros grupos de estudos, como o Laboratório de História do Esporte da UFRJ, enfim, grupos não só da Rural, que me ajudaram a funilar essa questão e chegar ao ponto de que era importante entender o futebol, como ele se torna popular, difundido na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, digamos assim, e por que isso acontece, né, e que elementos ajudam a ele a se destacar perante outras práticas esportivas, né? E aí é interessante perceber o contexto fora das quatro linhas. E aí essa imagem eu acho legal porque você tem um recorte do Maracanã, né, que é, em tese, digamos assim, o estádio símbolo, entre aspas, né, faz alusão aos megas eventos, né, e tudo mais. Do outro lado, uma rua que faz alusão à região suburbana, cidade do Rio de Janeiro, especificamente, uma localidade sem asfalto e tudo mais, que mostra um pouco desse contraste. Porque tanto no Maracanã quanto nas ruas do Rio de Janeiro você joga o futebol, mas esse futebol ele tem sentidos variados. E aí a ideia de trabalhar com esse conceito de futebols, que é um conceito trabalhado pelo antropólogo Arley Damo, né, de que o futebol não é uma coisa só. E dentro dessa proposta, né, eu comecei também a pensar em como é que o futebol está, né, na historiografia, né? E aí, assim, a gente pensa, que lugar o futebol ocupou ao longo da historiografia? Se a gente pensar, por exemplo, em alguns discursos que a gente escuta por aí, o futebol, quando ele é apontado como objeto de estudo, é comum as pessoas dizerem, eu ouvi isso bastante, né, que a história, na verdade, ela tem que estudar assuntos sérios. Então, por exemplo, você tem que estudar a escravidão, você tem que estudar a Revolução Industrial, nazifascismo, questões políticas, questões econômicas, coisas que impactam a vida das pessoas. Só que, poxa, a gente, principalmente aqui no Brasil, né, é difícil você ligar a televisão um dia e você não se deparar com o assunto do futebol. É difícil, por exemplo, você abrir o WhatsApp e alguém não estar falando de futebol. Hoje em dia, no WhatsApp, por exemplo, existem grupos, né, de amigos, enfim, quem gosta de futebol, que estão falando de futebol. Então, assim, futebol é um assunto sério pra caramba. As pessoas, entre aspas, morrem por causa do futebol, né? Não digo nem pela violência dos estádios, mas você vê pessoas que, por exemplo, que passam mal durante os jogos, jogadores que morrem dentro de campo porque tem algum problema de saúde, mal bem que identificado durante uma partida, enfim. Então, assim, o futebol é um assunto sério, né? Outros argumentos que as pessoas dizem que o futebol na historiografia, na verdade, o futebol ele é apenas diversão, e como diversão ele não pode ser estudado, claro que pode. Ah, mas diversão que tem que ser estudada no Brasil é diversão, aquela diversão clássica, por exemplo, carnaval. No Brasil estuda-se muito carnaval.
não tanto quanto talvez devesse ser estudado, mas é um assunto bastante debatido. Os impactos socioeconômicos do carnaval, os impactos do carnaval na política e tudo mais. E o futebol e o carnaval são diversões, não deixam de ser manifestações lúdicas, digamos assim. Em alguns casos, até dependendo do momento histórico, já são práticas de lazer instituídas. Então, o futebol não pode ser estudado porque ele é menos importante que o carnaval. São questões para se pensar, né? Um argumento muito interessante, e aí um argumento muito mais que o pessoal de esquerda trazia antigamente, é interessante, se alguém tiver interesse, por exemplo, os trabalhos sobre a história do anarquismo no Brasil, no início do século XX, trazem muito essa questão do futebol como ópio do povo, futebol é uma distração da burguesia. Olha, de certa forma, o futebol ele é utilizado, sim, para controle de corpos, né? Sobretudo na questão do trabalhista no Brasil, no início do século XX, não só no Brasil, como na Inglaterra, enfim, em vários outros países. Só que, assim, ao mesmo tempo que o futebol ele é um ópio do povo, no sentido de ser uma coisa que vai distrair o povo, ele é uma forma de que o povo também quer consumir esse momento de distração, né? Então, se a gente pensar não só no ópio em si, mas em bebida alcoólica, coisa do tipo que busca tirar a pessoa um pouco da realidade cotidiana dela, o futebol ele faz parte dessa necessidade humana, de sair um pouco da sua própria realidade. Então, ele precisa também ser estudado. Mesmo se ele for visto como ópio do povo, por uma determinada perspectiva, ela precisa ser estudada. Ele é ópio por quê? As pessoas são obrigadas a consumi-lo ou as pessoas consomem porque elas querem? São coisas para a gente poder pensar. Tem um argumento que eu acho muito interessante quando fala assim, o futebol, na verdade, é um assunto que não tem que ser estudado porque o futebol ele é praticado, consumido por pessoas que não gostam de estudar. Como se o futebol fosse, por exemplo, objeto de consumo de uma classe socioeconômica, de uma categoria social, digamos assim, que não gosta de aspectos culturais, né? Não gosta da cultura. Então, também é um ponto para se pensar, né? Quem consome futebol no Brasil é só quem, digamos assim, não gosta de estudar, né? O futebol é uma coisa só, digamos assim, das camadas mais baixas. A gente pode fazer alusão a essa questão do Maracanã, por exemplo. O Maracanã, historicamente, ele é um estádio que tinha uma parte destinada a um público que não tinha grana para pagar valores caros de ingresso, a famosa geral, né? Então a galera ficava ali amontoada e tudo mais. Existe até uma grande romantização sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, o Maracanã tinha a sua parte social, em que os membros da elite socioeconômica do Rio de Janeiro e do Brasil ocupavam as cadeiras, né? Então, assim, o futebol, ele até se a gente trabalhar com essa dicotomia de cultura erudita e cultura popular, o futebol você vai ter pessoas que consomem ópera, consomem a cultura erudita clássica, digamos assim, e que também vai consumir o futebol. Porque o futebol ele consegue mostrar que essas e outras dicotomias que antigamente se fazia muito nas pesquisas históricas, elas não se sustentam, né? Muito por quê? Porque a história não pode ignorar o que tem sentido para as pessoas. Então, assim, se o futebol faz sentido para uma camada de indivíduos sociais, obviamente, o futebol ele precisa ser estudado. E assim como outras manifestações esportivas e culturais. Se a gente for esperar algo ter sentido nacionalmente para ser estudado, a gente vai ignorar praticamente 99% das manifestações culturais no Brasil. Se a gente trouxer, por exemplo, a questão musical, o funk hoje é um objeto de estudo da academia. Bota aí nos últimos 5, talvez 10 anos. Mas o funk não tem 10 anos de existência. Então, assim, antes do funk se posicionar como uma manifestação cultural importante nacionalmente, ele não era objeto de estudos? Por que ele não era? Por que ele não pode ser? A história não tem esse poder de ignorar os assuntos só porque eles não são, digamos assim, vistos como coisas grandiosas. Então, assim, o lugar do futebol na historiografia é um lugar de que a historiografia, os trabalhos históricos, de maneira geral, eles têm que pesquisar o que faz sentido para o pesquisador, para a pesquisadora, e também para as pessoas que estão ao redor dele, para a questão social, né? O ambiente social em que ele vive. Durante muitos anos, o trabalho, por exemplo, sobre empregados e empregadas domésticas eram ignorados. Hoje em dia, você já tem bastante trabalho sobre esses assuntos. Trabalhos que, em muitos casos, conectam com a questão da escravidão, sim, mas trabalhos também que mostram, por exemplo, o próprio lugar que o trabalho doméstico tem ocupado na história do trabalho no Brasil. Porque o trabalho não é só o trabalho de fábrica, o proletariado não é só o operário da fábrica. Existem vários outros tipos de trabalhos de prestação de serviços, de trabalhos que precisam ser analisados pela história. Então, assim, o lugar que o futebol ocupa na historiografia é um lugar de um objeto que tem que ser estudado. Tem que ser estudado em relação ao que acontece dentro do campo, sim, mas também em relação ao que acontece fora do campo, seus efeitos, suas consequências, né? Isso tem sido feito bastante nos últimos anos, sobretudo a partir do século XXI, né? É óbvio que quando a gente pensa assim no futebol, a gente tem uma vinculação de que ele, historiograficamente, ele é muito associado a membros da elite. Essa imagem, por exemplo, de um seriado que tem na Netflix chamado The English Game, que teve uma temporada só, mas foi um seriado muito, muito bom, que trata um pouco do início do futebol na Inglaterra, né? Eles são personagens da série, né, que são vinculados à aristocracia inglesa, são
se não me engano, pessoas que trabalham com o mercado financeiro na época, que jogam futebol aos fins de semana. O futebol na historiografia, ele tem um início vinculado muito a um projeto, digamos assim, de elite, né? De que o futebol teria chegado, desenvolvido a partir da Inglaterra e se espalhado para as outras elites de outros países e teria sido durante muito tempo controlado por essa elite. Esse seriado, especificamente, ele aborda um pouco isso. Esse é um senso comum que se criou em relação à história do futebol, sobretudo no Brasil, para a gente pensar que o futebol é um objeto que nasce exclusivamente da elite. Quando a gente se aprofunda um pouco nas pesquisas, a gente vê que não. Na verdade, existem manifestações de outros futebols sendo praticados, enquanto a elite tenta monopolizar não só o jogo, mas principalmente o discurso de que ela seria detentora de um verdadeiro futebol. E, principalmente, como se fosse uma coisa única, né? Esse é outro ponto para a gente poder também pensar. Até que momento o controle, o monopólio sobre os registros escritos permite criar uma história, uma versão de uma história que ela se consolida nacionalmente, sobretudo no senso comum, fazendo com que a maior parte das pessoas envolvidas nesse processo não tenha, digamos assim, acesso a outros tipos de informações para quebrar essa espécie de monopólio do conhecimento. Eu digo isso muito em relação ao senso que tem, olha, o futebol no Brasil foi trazido pelo Charles Miller, e a partir dali se difundiu como uma prática da elite de São Paulo, depois da elite do Rio de Janeiro, depois da elite da Bahia. Caramba, será que a galera que estava envolvida nisso viu jogos de futebol acontecerem e não tentava reproduzir nos seus ambientes? Será que a sociedade brasileira, as pessoas eram, digamos assim, tão passivas assim, que não conseguiam ter manifestações próprias de pensamento e de execução no seu dia a dia? É um pouco contraditório com relação ao que a gente vê de pesquisas sobre as formas, digamos assim, de resistência das camadas, vamos chamar de camadas populares, né? Então, assim, o futebol ele tem um lugar associado na historiografia, um discurso de ser uma coisa muito elitista, mas a gente também precisa entender que não é só elitista. Existem manifestações das camadas mais baixas socioeconomicamente. Por outro lado, quando a gente traz para esse discurso, a gente acaba referendando esse tipo de visão, como a gente tem dessa imagem de que as pessoas pobres jogam futebol em lugares pobres e com poucos recursos financeiros, e isso é visto também como, em alguns casos, como uma forma de sobrevivência hoje em dia da galera, de ascensão social e coisa do tipo, e que assim o futebol ele acaba se popularizando ou se difundindo. Esse discurso também, de certa forma, ele tem sim um caráter, vamos dizer, elitista, barra burguês, para usar um termo mais marxista, só que ele também não é por si só completo. Eu preciso entender de que maneiras as camadas menos abastadas socioeconomicamente utilizaram, consumiram esse esporte, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente pode pensar nele como um lugar de diversão para as pessoas, como uma forma de você ascender socioeconomicamente, é preciso também pensar de que esse esporte ele acaba tendo, em relação a registros históricos, ressignificações em relação ao discurso que vai permeando a sua construção. Para simplificar isso que eu falei, a gente pode pensar na seguinte versão: olha, futebol é um troço de elite. Futebol é uma coisa de elite. Não, futebol não é uma coisa de elite, futebol é uma coisa de todos. Mas as pessoas consomem o futebol de acordo com as suas possibilidades socioeconômicas. Beleza. E as camadas mais baixas consomem esse futebol como? Criando uma outra versão do futebol ou tentando adaptar a sua versão, a versão, digamos assim, que ela admira ou que ela vê sendo praticada pelas camadas aristocráticas. É preciso perceber, por exemplo, se você tem no Rio de Janeiro um campeonato carioca surgindo em 1906, você tem nos subúrbios um campeonato chamado Liga Suburbana surgindo em 1907. Então, assim, essas coisas estão um pouco associadas. O futebol das camadas baixas ele também tem um lugar uma história a ser escrita pelos historiadores, a ocupar um lugar nessa historiografia. Mas esse lugar ele não precisa estar condicionado a ser complementar a uma versão da elite, digamos assim, socioeconômica, ou mesmo oposto a essa versão da elite, que também é um cuidado. Às vezes a gente às vezes tenta colocar uma versão, digamos assim, que foge dos padrões temáticos, né, que foge dos esquemas construídos pelas camadas aristocráticas, e tenta colocar uma coisa como se fosse o oposto, do tipo assim, futebol na zona sul do centro do Rio de Janeiro é um futebol de elite, futebol no subúrbio é uma coisa de pobre. Não necessariamente. Você vai ver que no subúrbio do Rio de Janeiro, por exemplo, existe uma aristocracia suburbana, que socioeconomicamente tem relações muito próximas com o pessoal da zona sul. Então, assim, nem tudo vai ser dicotômico. Então, assim como a gente tem o futebol de elite, a série English Game é interessante, você tem o futebol praticado pelas camadas populares que não necessariamente tem que ser um futebol oposto ao praticado por essas camadas, digamos assim, mais aristocráticas. E aí é interessante perceber como essa narrativa do futebol vem sendo construída. E aí, assim, há uma divisão que é feita pelo Vitor Mello, né, e
pela galera do Laboratório da História do Esporte do Rio de Janeiro, que a gente pode dividir em 5 fases essa historiografia dos esportes no Brasil, mas eu faço a observação de trazer direto para o futebol. Né? Você tem uma primeira fase, que é no final do século XIX, início do século XX, né, que você tem história do futebol, que vão preservar memórias. Que tipo de memória? O Charles Mille foi quem trouxe o futebol para o Brasil. O Oscar Costa foi quem trouxe o futebol para o Rio de Janeiro. Então, assim, a galera, quando começa a criar os registros históricos da história do esporte, ela vai referendando esse tipo de discurso, né, que vai se perpetuando ao longo do tempo. Quais são as fontes que as pessoas utilizam para isso, para preservar essas memórias? São os jornais. Só que muitas vezes o cara que escreve um livro sobre a história do futebol nesse período, vamos dizer assim, é o mesmo cara que escreve a notícia do jornal, ou eles são do mesmo grupo socioeconômico. Então eles vão referendar um discurso entre eles, né? E muito de forma proposital, para marcar, digamos assim, um lugar daquele grupo social naquela manifestação cultural. Então, isso a gente pode dizer que tem numa primeira fase. Numa segunda fase, e aí já tem o início do século XX, vai até mais ou menos 1940, o que você tem é uma outra forma de você referendar esse discurso, que é você militar sobre um discurso de que o futebol, ou o esporte de maneira geral, mas não só os esportes de maneira gerais, são feitos por um determinado grupo socioeconômico que cria as regras, que tem contato com outros grupos do mesmo patamar, digamos assim, socioeconômico, que pensa do mesmo jeito e que vai expandindo essas regras. E essas regras, na verdade, elas são frutos não desses grupos de maneira, digamos assim, anônima. Na verdade, eles têm nome e rosto. Quem são eles? Aí você começa a criar os grandes expoentes, os grandes nomes, os pais fundadores, né? A gente tem esse termo de pais fundadores, por exemplo, sei lá, na história da Revolução Americana, né? Dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, sei lá, o George Washington, os pais fundadores, o pai fundador, entre aspas, digamos assim. Você também tem isso no esporte. E aí você começa a dar rosto a esses caras e falar, olha, é o Charles Miller, porque ele estudou na Inglaterra, tá? Então ele trouxe o futebol para cá em tal período. Onde é que está isso registrado? Você tem os jornais da época que noticiaram isso, você tem os livros que foram escritos anteriormente sobre isso, então você vai confirmando essa versão. Você vai criando uma narrativa de que aquele esporte, na verdade, ele pertence a um determinado grupo social. Até que você chega à terceira fase, que é a fase em que você tem uma ampliação de fontes de estudo sobre o futebol. Né? E aí um exemplo clássico disso é o livro do Mário Filho, o Negro Futebol Brasileiro. O livro do Mário Filho, que é um clássico em relação ao trabalho do futebol, ele tenta trazer, nesse período, uma versão de que futebol, na verdade, ele até foi criado pela elite, mas ele foi rapidamente apropriado pelas camadas baixas, né, pelas camadas, pelos subalternos, digamos assim, que ressignificaram esse esporte ao ponto de a elite ter que aceitar a sua participação. E aí ele trabalha isso na perspectiva racial. Você tem de lado o branco Charles Miller trazendo o futebol, e aí você tem os negros suburbanos ressignificando esse futebol. E aí tem figuras como Leandro da Silva, Domingos da Guia, que seriam jogadores que, pelo talento que tem, vão dando um novo sentido ao futebol, até na questão de praticar. E aí ele utiliza muito alguns grandes discursos que já estão bastante superados até, de que, por exemplo, pela prática da capoeira que os escravos tinham no Brasil desde o século XIX, no século XX, as pessoas suburbanas, que são descendentes de pessoas escravizadas, teriam uma habilidade física maior de jogar futebol, que seria diferente, digamos assim, da elite branca do Brasil. E aí não só o Mário Filho nesse período, mas também o Gilberto Freire vão criando essa questão de democracia racial, né, que vai trabalhando a miscigenação brasileira como uma coisa positiva para o que acontece dentro de campo. Esses discursos marcam uma terceira fase que tem como característica produzir esse tipo de material, mas ao mesmo tempo você também tem que pensar que nesse momento o Mário Filho está utilizando outras fontes. Que outras fontes são essas? O Mário Filho, por exemplo, está utilizando entrevistas. Não é a história oral que a gente tem hoje em dia, mas são entrevistas com personagens da época que o Mário Filho vai colhendo depoimentos e colocando no seu livro. Então, assim, você tem, do ponto de vista metodológico, uma inserção de novos tipos de fontes. A questão é que o Mário Filho não faz, talvez, novos tipos de reflexões para isso. Ele, de certa forma, tenta contrapor um discurso majoritário de um futebol restrito a homens brancos, dizendo que é o seguinte, olha, as pessoas negras estão jogando futebol também, tá bom? Elas estão jogando e vão jogar. Só que o Mário Filho faz isso produzindo uma espécie de dicotomia do campo esportivo, o que nem sempre é algo que a gente pode considerar como, digamos assim, como válido, como correto. É interessante, é importante pensar nisso por esse ângulo. Aí depois você tem uma quarta fase desse discurso, que a gente pode colocar, começa a partir dos anos 1980, e o que ela tem como elemento? Ela tem a produção de novas questões, e aí ela vem na perspectiva
em que você tem a ascensão da história social, da história cultural, que vão sendo colocadas no âmbito historiográfico e que vão trazer reflexões para o campo esportivo. Então, assim, nesse momento, o que a gente está tendo como inserção não é só na pesquisa de história do esporte, né? Na historiografia de maneira geral, em que você tem a utilização de outras ciências, como antropologia, sociologia, né, que vão trazendo novas questões para o futebol, para os esportes de maneira geral, e aí a gente vai acabar produzindo reflexões que vão além do que a gente pode chamar das 4 linhas, né, que é basicamente a quadra esportiva ou o campo esportivo. Então, assim, você tem surgindo a partir dos anos 80, e aí a gente tem trabalhos como do Roberto da Mata, da Simone Guedes, que são trabalhos pioneiros, digamos assim, que vão ligando o campo esportivo, né, a outras questões. Então, por exemplo, você tem a ligação nesse momento do campo esportivo a questões políticas, só que você também tem essa ligação a questões políticas porque você está tendo no cotidiano da sociedade essa conexão. Se a gente pensar, por exemplo, no Brasil dos 80, é o período em que começa o movimento do direta já. O que é isso? É um período em que a sociedade está pedindo para votar diretamente para o presidente e você tem jogadores, clubes esportivos como o Corinthians, por exemplo, jogadores como o Sócrates, por exemplo, colocando a sua carreira esportiva vinculada ao movimento político. Então, assim, você tem isso acontecendo na prática, no dia a dia, e você tem a academia também se envolvendo nisso. Só que não é nesse momento que você tem os estudos acadêmicos aprofundados nisso. Você tem alguns trabalhos que vão se destacando, que vão marcando essa inserção. Quando a gente começa a ter uma difusão acadêmica mesmo, é a partir dos anos 2000. Né? E você tem uma diversificação de estudos sobre a história do esporte, e não só do futebol, de outros ramos também, mas também, principalmente, uma difusão de trabalhos acadêmicos, quando as universidades começam a entrar ou permitir que o esporte entre, digamos assim, de cabeça nas pesquisas. É lógico, essa inserção, galera, ela não é uma inserção muito tranquila. Na verdade, ela é bastante turbulenta. Inclusive, até hoje em dia a gente tem, né? Como até relatei no início, eu fiz a monografia na Rural e a pós-graduação na UF. Tanto na Rural quanto na UF, eu tive dificuldades em encontrar orientadores no primeiro momento, né? Porque existiam poucos professores que estavam habituados a trabalhar com essa temática, que mostra uma certa barreira. Mas essa barreira, ao longo dos anos, ela vem diminuindo, né? E a tendência é que ela diminua cada vez mais. Isso não é só para a questão de história do esporte. Qualquer outro trabalho que fuja um pouco ainda da questão política, econômica, digamos assim, você tem dificuldade. É só a gente olhar para os nossos professores universitários, né? O que eles fizeram nas suas monografias, nas suas dissertações e teses? Que tipo de trabalho eles produziram? Eles vão acabar orientando pessoas na mesma linha. Mas conforme o tempo vai passando, essas coisas vão mudando, né? Então, a partir dos anos 2000, tem uma mudança considerável, significativa, sem dúvida alguma, diversificação de trabalho no campo esportivo e uma difusão acadêmica. Mas que ela ainda assim fica presa a alguns postulados básicos, como, por exemplo, o livro do Mário Filho, O Negro do Futebol Brasileiro, que é praticamente referência em quase todos os trabalhos sobre a história do futebol. É impossível alguém fazer um trabalho hoje sobre história do futebol que envolva aspectos sociais ou culturais e não colocar o Mário Filho como uma das referências bibliográficas, seja para concordar com ele, o que é muito raro hoje em dia, mas seja principalmente para criticar, né? E aí, mas isso ainda mostra que ele é um trabalho que precisa ser lido, até porque realmente tem bastante inovação do ponto de vista de fontes nesse processo, né? Mas ao mesmo tempo você tem outras produções, como por exemplo um livro de um cara chamado Leonardo Pereira, né? Que é um professor da PUC do Rio de Janeiro, que é o Futebol Mania, que na verdade o Futebol Mania ele é a tese de doutorado do Leonardo Pereira da Unicamp. É uma tese em que ele constrói a história social do futebol, só que assim, ele mesmo coloca na introdução que ele não ia estudar futebol, ele ia estudar carnaval. Só que ele, estudando carnaval, vê tanta fonte na imprensa sobre futebol que ele acaba fazendo um trabalho sobre o futebol, que é a sua tese de doutorado, que virou esse livro, que é uma tese de doutorado da década de 90, 1995, 96 até 98, 99. Em 2000, esse livro é publicado e é um livro também referência no tema. Isso mostra um pouco da ampliação de trabalhos acadêmicos que a gente tem, dessa difusão um pouco acadêmica. E é uma difusão que vai muito em linha à proposta desse ciclo de palestras, que é de você extrapolar um pouco os muros da academia. O Futebol Mania é um livro que ele é lido não só por pesquisadores acadêmicos, mas também por pessoas interessadas em saber um pouco mais sobre a história do esporte, né? Só que, assim, ele também tem alguns vícios, entre aspas, da época, porque ele é um trabalho datado, o próprio Leonardo considera esse trabalho datado, de que naquele momento você buscava romper certas barreiras, certos conceitos máximos de um futebol que não era só de elite, né? E aí você vai para o segmento, entre aspas, suburbano, e você vai criando uma certa visão do futebol suburbano como um futebol que se contrapõe ao futebol de elite, o que não é uma coisa tão oposta, já que a gente tem a presença da elite suburbana. Mas isso é um marco importante porque permite a abertura de outras fontes, como, por exemplo, o trabalho do Ney Jorge dos Santos Júnior, um
Ney Santos Júnior, que é um estudante da UFRJ, já doutor agora, que trabalha sobre os subúrbios carioca, pensando não só no futebol, mas não só nos esportes, nas diversões que acontecem nessas regiões. Né? Esse é o trabalho que a gente está vendo, é um trabalho referente à sua dissertação de mestrado, concluído na UFRJ, em que ele trabalha a questão da representação de identidades. Então, ele vai muito trabalhar, por exemplo, a perspectiva do Roger Chartier, né, de ressignificações, enfim, de construção de identidades também, sobre os suburbanos do Rio de Janeiro do século XX, da Primeira República, e como eles pensavam, como eles se divertiam. Então você já vê que essa diversão, claro, ela passa pelo carnaval, mas ela passa muito pelo campo esportivo também, mas você vê que é um pouco dessa ampliação, né? E aí é interessante perceber que a academia produzindo isso, e a academia também tentando entregar um resultado não só para ela, não só para os universitários em si, mas também para as pessoas interessadas, né, nesses assuntos, e sobretudo para a galera do próprio subúrbio, né, dos próprios subúrbios do Rio de Janeiro, que acaba não conhecendo muito a sua história. Né? É interessante perceber isso, e até na questão, por exemplo, de instituições de monumentos, de locais, enfim, como patrimônio. Eu cito um aspecto interessante que tem ali no bairro do Rio de Janeiro chamado Madureira, que hoje, onde é o mercado Açaí, por exemplo, a gente tinha a sede do que era a Liga Suburbana de futebol. Então, assim, é um local extremamente histórico para quem pesquisa história do futebol no Rio de Janeiro. E, assim, ninguém nunca se preocupou com isso, o negócio acabou virando um mercadão, digamos assim, né? Que o açaí é um mercado atacadista. Talvez, por exemplo, se a gente pensar em outros locais históricos do Rio de Janeiro que estão tombados, que já viraram patrimônio, digamos assim, oficial, porque fazem parte da história, teve um cuidado maior de preservação diferente desse lugar que deveria ser um lugar, entre aspas, tombado, e não é. Como também tem gente dentro locais onde a gente tem registro das primeiras práticas esportivas de futebol envolvendo mulheres. Esses locais são escolas, são clubes que estão quase abandonados, enfim, que deveriam ter um cuidado maior do poder público. Né? Mas por que isso não acontece? Porque ainda não existe uma difusão, entre aspas. Existe uma ampliação muito grande para o desenvolvimento, mas não uma difusão talvez digna do tamanho do assunto, dessas práticas esportivas, dessas práticas de lazer e de diversão. Isso é fruto dessa construção histórica que a gente viu um pouquinho até aqui, de que você tem discursos sendo construídos, sendo referendados ao longo de muitas e muitas décadas, e pouco tempo para você desconstruir esse discurso. Mas não só desconstruir de qualquer jeito, é preciso pensar em como você vai desconstruir esse discurso, né? Que ferramentas a gente vai utilizar para isso e tudo mais. Porque, assim, a história do futebol no Brasil, ela está conectada com a realidade socioeconômica em que o futebol está sendo apresentado. Então, assim, se a gente pensar na transição do Império para a República, sobretudo na construção da Primeira República, da República Velha, a gente tem uma necessidade de construir um discurso moderno, né, de modernização, digamos assim, do esporte. Isso é óbvio, isso é bastante evidente. Né? Então, assim, como é que você faz isso? É um Brasil que sai da escravidão e que se conecta com a Europa. E não só, se a gente pensar na questão do trabalhista, por exemplo, de você trazer imigrantes europeus para trabalhar aqui, já partindo até para um processo de embranquecimento da população, é que você tem um futebol brasileiro que chega na figura do Charles Miller, que é um homem branco, filho da elite paulista, que vai estar na Inglaterra e que traz uma bola de futebol. E aí você vê esse mesmo modelo de discurso como do Charles Miller como pai fundador do futebol brasileiro, você vê discurso do Rio de Janeiro. Quem é o pai fundador do futebol no Rio de Janeiro? É o Oscar Cox, que é o quê? Que é também um homem brasileiro, né, branco, que sai do Brasil, vai estudar na Europa, no caso dele na Suíça, e volta com uma bola de futebol. Esse discurso ele não é nem quebrado em nenhum momento por nenhum pesquisador, até porque não vale a pena ficar se debruçando tanto sobre quem chegou primeiro, quem chegou segundo, né? Assim, essas questões não são, digamos assim, tão essenciais, porque se você tem um cara que chegou no primeiro e o outro chegou segundo, é mais interessante hoje pensar os efeitos que isso produziu naquela sociedade do que quem chegou primeiro e quem chegou segundo. Mas, por exemplo, se a gente trouxer para um outro tema, que é alguns trabalhos que envolveram o futebol em Bangu, que é um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um bairro famoso pelo calor que faz, primeiramente, porque é muito quente lá, quando faz verão, mas assim, um bairro muito ligado às camadas mais pobres. Em Bangu tem pessoas que dizem que o futebol começou lá, mas começou por quem? Por um europeu que trouxe o futebol para lá. Então, assim, se você tem sempre esse discurso de que o futebol começa no século XIX, no século XX no Brasil, e ele começa a partir da influência europeia. Na verdade, é o Brasil tentando se modernizar seguindo a Europa. É um discurso eurocêntrico. É um discurso eurocêntrico. Seja para onde você corre, o discurso eurocêntrico vai estar sempre ali presente. Você tem que ter sempre esse Ctrl-C, Ctrl-V da Europa. E, de fato, como o futebol
os esportes modernos, de certa maneira, começam na Inglaterra, sobretudo no século XIX, é meio difícil fugir disso. O que, em princípio, não há nenhum problema. A questão é a partir de que momento você vai refletir sobre os significados que esse futebol vai tendo. Então, assim, no primeiro momento que a gente pensa é a construção de uma narrativa de futebol é coisa de rico, coisa de burguês, digamos assim. Então, isso no século XX vai estar associado a isso. Ao futebol sendo praticado por membros da elite, ao futebol sendo praticado por pessoas que sabem ler e escrever, que se divertem no fim de semana dentro de jogos de práticas esportivas civilizadas. Beleza? Você tem isso acontecendo? Fato, você tem isso acontecendo. As fontes apontam para isso. Mas não é só isso que está acontecendo. Você tem um discurso, por exemplo, de uma galera que defende a prática esportiva, de que o futebol, na verdade, ele é útil para as camadas menos abastadas também serem praticadas, jogarem, né, digamos assim, porque vai ajudar a desenvolver o físico da nação. Então você começa a ter uma estrutura, um estereótipo de aspecto físico do homem. Ele tem que ser um homem atlético. Então você vai moldando o corpo através do futebol, né? Você depois vai ter um discurso de que, a partir do momento que você não consegue excluir as camadas menos abastadas, de que esse futebol, na verdade, ele representa muito dos efeitos positivos da miscigenação pelo qual o Brasil passou ao longo da sua história, que é a mistura do europeu colonizador com as pessoas escravizadas que vieram da África com as sociedades indígenas que aqui habitavam desde antes de 1500. Então, essa mistura produziu um homem brasileiro que vai se destacar no campo esportivo dentro das quatro linhas com um tipo de futebol diferente do homem padronizado europeu. Tudo isso mostra uma coisa que, a depender do período histórico que você está, a depender da sociedade em que você está inserido, o futebol ele vai produzir um determinado tipo de discurso. Vai ser um discurso que, entre aspas, é aceito pela sociedade. Só que é interessante pensar que isso vale para o futebol, isso vale para qualquer outra manifestação cultural que a gente tenha. Então, quem aqui, sei lá, vai estudar o funk, vai estudar o samba, vai estudar o machixe, vai estudar o cinema, vai estudar determinada região do país ou do seu estado, vai estudar uma cidade específica, você vai perceber que os discursos colocados por esse objeto de estudo que você está tendo, ele vai ser um discurso a depender do período que você está. Então, assim, o futebol ele acaba sendo um reflexo da sua sociedade. Hoje em dia, por exemplo, como a gente tem uma inserção nas universidades de pessoas que nem sempre vão ser moradores da zona mais rica, e nem sempre vão ver o futebol apenas uma questão de divertimento. Em alguns casos, vão ver o futebol uma chance de sobreviver e que vão conseguir chegar à universidade, eles vão começar a tentar estudar esse objeto de outras maneiras. Isso vale para o futebol, isso vale para as outras pesquisas também. Aí eu reitero o exemplo que eu dei sobre os trabalhos domésticos. Você tem uma conexão muito clássica, muito clara hoje em dia, de pessoas que estudam a questão do trabalho doméstico, não só associado a ele, vincular à própria questão da escravidão, do que aconteceu no período da escravidão, dos escravos de ganho, das pessoas que trabalhavam na casa grande, que hoje se reproduzem isso trabalhando em casas de família, como a gente chama. Você vai ter esse tipo de pesquisa colocando o trabalhador doméstico em outras perspectivas. Por quê? Porque você tem outros sujeitos históricos, socioeconomicamente, estudando esse assunto. Isso é muito importante para a gente pensar. Isso não pode ser dissociado da pesquisa histórica. Isso vale muito para a questão do futebol. Ao mesmo tempo, a gente também vai tendo, galera, que é difícil você dissociar, por mais que você rode, por mais que você tenha que sair de alguns discursos consolidados, porque eles fazem parte da base da nossa historiografia. Seja para você referendar, seja para você contestar. Esses caras aí, por exemplo, são os personagens que a gente estava se referindo, né? O Oscar Cox e o Charles Miller. Esses caras, eles são a base, entre aspas, das pesquisas historiográficas hoje em dia, sobre a origem do futebol no Brasil, ou coisa do tipo. É óbvio, nem todo mundo, na verdade, são até poucos, os trabalhos que têm sobre essa origem do futebol e tudo mais. Quando eu fiz a monografia, eu confesso que eu acabei sendo levado para pensar um pouco essa questão, né? Mas eu acabei saindo um pouco dessa narrativa por si só e tentando problematizar um pouco mais isso, né? Então, por exemplo, uma das questões que me chamou a atenção era por que existe um discurso de disputa, de complementaridade entre o Charles Miller e o Oscar Cox. Tipo assim, o Charles Miller trouxe para São Paulo, o Oscar Cox trouxe para o Brasil. E aí você vai na Bahia e Pernambuco, você também tem o mesmo discurso, de que você tem uma pessoa que foi para a Europa estudar e voltou com a bola e com o livro de regras, né? Por que você tem essa necessidade? E aí você tem essa necessidade consolidada muito pelo discurso de modernidade e modernização. Ou melhor, um discurso de você imitar no Brasil o que acontece na Europa. O que acontece para o futebol e para vários outros aspectos da nossa vida. Então, se a gente pensar, por exemplo, na própria questão de produção de questões audiovisuais, a gente vai ter a Europa como referência. Cinema é Hollywood, Europa e Estados Unidos é Hollywood. Se a gente pensar na própria questão musical, por exemplo, a gente também vai ter a Europa um pouco como referência.
ainda que não na questão da Europa como referência, a gente acaba estudando mais ênfase de estudar o que na Europa é mais aceito. E na Europa que eu falo esse discurso eurocêntrico de coisa ocidental. Então, por exemplo, o samba é um dos assuntos mais estudados musicais no Brasil, porque o samba é muito aceito. É a marca do Brasil internacionalmente, né? Aí você vai para as outras regiões, você acaba estudando sempre o que é, digamos assim, em maior quantidade, o que é mais aceito pela digamos assim, pela sociedade na visão eurocêntrica, barra Estados Unidos também. Isso vale muito para as questões culturais também. Isso vale para a questão do Brasil também na questão de história do esporte. A gente acaba usando mais o futebol do que os outros objetos. Não só porque o futebol é o esporte mais consumido entre aspas, no Brasil, mas também porque é o esporte com quem o Brasil se comunica, do ponto de vista internacional. Né? E aí você vai construindo narrativas como essa, que é uma das imagens do negro futebol brasileiro, do homem branco jogando futebol com o homem negro, ou seja, miscigenação. Eles estão num ambiente de diversão. Ou seja, todo aquele aspecto de escravidão está esquecido e ignorado. A partir de agora, é possível se divertir e ser feliz junto. E foi um discurso, entre aspas, que na década de 40 foi muito enfatizado no Brasil. Aí cito de novo o Gilberto Freire como aspecto disso. Só que você também tem hoje a problematização desses assuntos, né? E aí a gente pode pensar muito na questão racial, né? De jogadores dentro do campo esportivo que vão colocando alguns aspectos para além das 4 linhas como objetos para a gente poder trabalhar. A questão racial é um ponto muito grande nisso. Se a gente pensar que, por exemplo, a gente tem o Gilberto Freire, na década de 40, pensando na questão da democracia racial, a gente vai ter os trabalhos que mostram como o futebol reforça alguns aspectos de discriminação racial sendo colocados praticamente no dia a dia. Como é que torcidas, por exemplo, do leste europeu, e aí a Hungria, por exemplo, é um exemplo disso, como é que a Hungria, por exemplo, vai a manifestações digamos assim, respeito à diversidade racial. Como é que, por exemplo, você tem um jogo entre Inglaterra e Hungria que os jogadores ingleses se ajoelham, naquele alusão ao movimento Vida Negros Importam, e os caras e a torcida na Hungria está vaiando. Você vai problematizar isso para além da questão do futebol. Você problematiza isso politicamente, você problematiza isso na questão socioeconômica, problematiza isso na questão da história do país. Então, o futebol acaba permitindo esse tipo de reflexão hoje em dia, que vai para além do discurso simples e objetivo de se você tem ou não negros e brancos jogando juntos. Porque o Mário Filho acaba fazendo na década de 40. A gente, no século XXI, não se preocupa tanto mais com isso. A gente vai se preocupar com outros aspectos, né? E a academia tem se debruçado bastante sobre isso. Isso gera o que a gente chama de disputas históricas. Então, por exemplo, você tem disputas históricas entre Charles Miller e Oscar Cox? Tem. De que forma? Quem trouxe o futebol para qual lugar? Em alguns casos você vai ter, como hoje em dia acaba tendo, né, de quem trouxe o futebol primeiro. E aí não só do Oscar Cox, mas do Thomas Daniel, que é um cara que trouxe o futebol para Bangu, no Rio de Janeiro. Que é uma disputa meio barrista, né, digamos assim, o Rio de Janeiro ou São Paulo que chegou primeiro. Só que você tem outras disputas históricas um pouco mais, digamos assim, interessantes, do meu ponto de vista. Que é, por exemplo, a questão em relação ao futebol praticado por mulheres. Isso, por exemplo, são recortes de notícias que estavam no Museu do Futebol, em uma exposição que teve sobre isso, né? Que é justamente essa questão de que a mulher pode jogar futebol, a mulher não pode jogar futebol na década de 10, 20 e 30 no Brasil. Se ela não pode, por quê? O que o pessoal dizia na época para a mulher não jogar futebol, para as mulheres não jogarem futebol, né? E aí, por exemplo, tem a segunda notícia aqui do lado, não sei se dá para ver, pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras. Era um discurso que as pessoas diziam. O futebol era muito violento para ser praticado por mulheres, que o futebol ia atrapalhar, por exemplo, a questão física da mulher em relação à reprodução, da família e tudo mais. Hoje em dia tem esses trabalhos sendo feitos e mostra um pouco de como é que se construiu uma narrativa de que o futebol não é para mulher. E os esportes, de maneira geral, se são violentos, não são para mulheres. Esportes de contato não são para mulheres. Então tem essa construção de senso comum hoje em dia que muita gente reforça diariamente, mas que isso é fruto de uma disputa histórica de discursos, né? Discursos que são feitos por homens contra mulheres, discursos que são feitos por pessoas brancas contra pessoas negras, discursos que são feitos de você criar um tipo de futebol que ele vai ser praticado por elite ou pelas pessoas pobres, coisas do tipo. Essas disputas históricas, elas existem, porque até hoje elas produzem consequências do que foram feito antes. A gente pensar, por exemplo, nessa imagem, por exemplo, é uma alusão ao futebol praticado no subúrbio do Rio de Janeiro na década de 1920. Você repara, por exemplo, no entorno do campo, a falta de arquibancadas construídas, o que dá a ideia de que esse campo, na verdade, ele ainda pode ser visto como um terreno baldio. Se vocês repararem, por exemplo, essa imagem, é uma imagem em cima você tem morros em que as pessoas estão colocadas para ver futebol, para ver a partida de futebol. Nesse período, por exemplo, você tem na zona sul do Rio de Janeiro, o estádio do Fluminense das Laranjeiras, não só já construído, mas como ele sendo reformado para receber o que seria o Campeonato Sul-Americano,
né? A segunda Copa Sul-Americana que teve no Rio de Janeiro, em alusão ao centenário da independência. Enquanto no subúrbio você tem ali estádios sem arquibancadas. Então, assim, a imagem permite analisar um pouco dessa narrativa. A gente vê de que o futebol no subúrbio é um futebol de pessoas, digamos assim, com menos poder aquisitivo, enquanto na elite, na Zona Sul, futebol com pessoas com mais poder aquisitivo. Isso gera esses discursos, esses sensos comuns que são, digamos assim, muitas vezes contrapostos pelas pesquisas históricas, mas às vezes endossado. E às vezes é endossado não porque o cara vai referendar, mas porque o cara vai querer desconstruir, criando uma imagem de algo oposto que as fontes históricas não permitem confirmar. E é sempre bom lembrar que o historiador, ele dialoga com as fontes, mas ele não pode produzir uma narrativa que as fontes não comprovem, ou que as fontes não permitam que ele conclua de determinada maneira. Não existe eu acho em pesquisa histórica, existe eu entendo com base nas fontes, né? E é interessante perceber essa dicotomia também em relação às disputas históricas. E assim, e para já finalizar, o que a gente tem nessa questão do subúrbio do Rio de Janeiro? O que são os subúrbios do Rio de Janeiro que a gente pesquisa, né? São os bairros em torno do centro da cidade. Esse é um mapa, por exemplo, que eu trabalho, que é no século XX, né? Quem conhece o Rio de Janeiro talvez tenha com mais familiaridade. Estão destacados aqui em preto alguns bairros, né, que são hoje até bairros famosos, como o bairro da Penha, o bairro de Bom Sucesso, Inhaúma, Cascadura. Essas regiões, na verdade, elas também têm como característica o fato de terem linha do trem muito perto delas. Então, assim, o subúrbio do Rio de Janeiro, eles compõem geograficamente as regiões em torno do centro, né? O centro pode ser visto, eu não sei se meu mouse está aparecendo para vocês, mas aqui onde está a Alfândega, e a Zona Sul, já indo aqui para baixo da Catete e tudo mais. Essas são as regiões, digamos assim, clássicas de desenvolvimento do esporte do Rio de Janeiro, do futebol no Rio de Janeiro, e o entorno disso, que é ali Bom Sucesso, Inhaúma, Penha, Cascadura e Irajá, são o que a gente chama de subúrbio do Rio de Janeiro. Então, nesse subúrbio do Rio de Janeiro é onde eu estudo. E é onde é a região geográfica que eu estudo. E é onde esses futebols vão se desenvolvendo, né? Porque os bairros vão tendo os seus futebols sendo jogados em campos construídos para jogar futebol, ou regiões, terrenos baldios que são cercados para jogar futebol, mas também vai ter esse futebol praticado nas ruas, esse futebol praticado em outras regiões, em outros locais também, que não são necessariamente propícios para se jogar futebol. E aí você também vai ter muita confusão sendo feita nisso, pessoas reclamando do futebol sendo jogado na rua e atrapalhando as pessoas que estão andando, quebrando vidraças de lojas e tudo mais. Esses são os subúrbios do Rio de Janeiro em que eu estudo. São essas regiões. Então, assim, elas estão geograficamente localizadas, estão também bastante bem mapeadas para se estudar. É interessante perceber que os futebols suburbanos, eles entram dentro do que o Gilmar Mascarenhas chamava, né, de, digamos assim, de indústria de entretenimento, né? Não só ele trabalha com esse tema. O que é isso? Você tem no século XX, desde o século XIX, práticas de lazer sendo, digamos assim, sendo sistematicamente exploradas, sendo sistematicamente trabalhadas, não só no Rio de Janeiro, mas nas cidades brasileiras, né? Nos grandes centros urbanos. Então, assim, essas regiões elas vão sendo organizadas para que você tenha divertimentos que são, digamos assim, entendidos como parte da civilização. Então, você tem, por exemplo, o jogo de futebol que acontece em tal lugar. Aí você tem a venda de ingressos. Você tem em torno daquele estádio, você vai daquele campo, né, que vai ter o jogo, você vai ter pessoas vendendo alimentos, lanches, digamos assim, para usar um termo moderno. Você vai ter uma estrutura de transporte público e particular sendo colocada, sendo desenvolvida para isso. Então, assim, o que você tem, na verdade, é uma organização de uma prática que já está intrínseca na população, né, mas ela vai sendo organizada para seguir as regras da sociedade moderna, como se fosse uma espécie de indústria mesmo, tá bom? Então, assim, a gente vai tendo isso também nos subúrbios. Os campos esportivos, por exemplo, o que seriam, vamos chamar de estádios, entre aspas, a maior parte deles ficam perto das estações de trem, porque são locais de fácil acesso para quem mora no bairro e para quem não está no bairro. Perto da estação de trem, por exemplo, é onde as primeiras ocupações das pessoas de moradia aconteceram. É também onde você tem uma estrutura de comércio bem organizado. Então, assim, você percebe que há todo um desenvolvimento estrutural em torno desse campo esportivo, digamos assim. Isso reflete uma questão industrial. E a gente vai ter nessa questão do futebol, dos subúrbios, não só para o futebol. Você tem manifestações de ciclismo, por exemplo, o pessoal praticando corrida de bicicleta, cordão de força, que é uma espécie daquela brincadeira de puxar corda, né? Até essas brincadeiras ficaram famosas recentemente por causa daquele seriado da Netflix, o Round 6, né? Mas, assim, você tem essas práticas de lazer sendo estruturadas como competições, né?
competições de surpresa em obstáculos, são uma espécie de corrida em obstáculos. Corrida de obstáculos que as pessoas tinham que participar, que fazer. Corrida de existência, que é o que o pessoal chamava, que hoje a gente chama de espécie de maratona, né? Que o cara corria de um bairro a outro. Você tem o turf, que é a corrida de cavalo, o pessoal praticando no subúrbio. O tênis de grama, que é chamado de lawn tênis nesse período. Então, são várias práticas esportivas que faziam parte do final de semana do pessoal que morava no subúrbio do Rio de Janeiro. Isso para além, claro, do futebol. Então, você tem realmente uma indústria de lazer sendo desenvolvida porque essas manifestações são organizadas por pessoas que estão interessadas em desenvolver esses esportes e também lucrar com esses esportes. E aí, já para fechar também, galera, o que a gente tem em torno disso, e aí pensando já para o futebol, é uma, digamos assim, uma gradação, de que você vai tendo, por exemplo, os jogos organizados para diversão, os amistosos, né? Eles vão tendo também entrega de prêmios, que vão mostrando que um determinado time vai vencer o outro, vai se tornar campeão em cima do outro, que é uma questão de competitividade, que vai gerar organização de competições, né? Essas competições vão ficar mais acirradas pela disputa de títulos. Aí um exemplo que eu trago é só uma disputa de título que tem na Liga Suburbana entre Riachuelo e Mangueira, que são clubes de bairros próximos, né? Enfim, que a disputa acaba não só se limitando ao que acontece dentro de campo, mas tendo consequências fora de campo, né? Você começa a ter competições que não vão aceitando jogadores de outras competições, ou seja, você começa a ter mais de um torneio sendo disputado numa mesma região, que mostra uma multiplicidade de práticas, né? E você começa a fazer exigência de que os campos esportivos, os terrenos baldios, na verdade, tenham boas condições para a prática do jogo. Ou seja, você começa a botar no subúrbio do Rio de Janeiro exigências que você via no que a gente chama da elite do futebol do Rio de Janeiro. A questão de boas condições de campo de jogo eram comuns na elite da zona sul do Rio de Janeiro, que começa a ter no subúrbio. E aí a gente acaba saindo um pouco dessa dicotomia de que o futebol do subúrbio é o futebol de pessoas pobres e o da zona sul é o futebol de elite do Rio de Janeiro. A gente acaba saindo um pouco dessa dicotomia, porque você começa a ver reproduções semelhantes nos dois lados. E aí, enfim, você tem a criação da Liga Suburbana do Futebol de Janeiro, que é o que eu pesquiso com mais intensidade, que ela começa em 1907, enfim, ela tem um predomínio inicial do clube do Riachuelo, e depois ela vai tendo sequência ao longo da década de 1910, até chegar na década de 1920. É interessante perceber que, além do predomínio de alguns clubes, como Riachuelo e Engenho de Dentro, dependendo da época que a gente estuda, você tem um papel muito importante da imprensa. Um exemplo disso é o que eu estou chamando de Gazeta Suburbana, que é um jornal suburbano para falar dos subúrbios. Ou seja, você tem um subúrbio de Janeiro com uma vida muito ativa do ponto de vista cultural. E os caras têm uma imprensa própria, os caras vão essa imprensa ela vai tratar dos assuntos das regiões, coisa que você não vai ver em jornais de grande circulação, como o Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias, com tanta ênfase. Ou seja, você vai tendo uma vida cultural muito ativa que mostra que essa galera ela não está, digamos assim, só seguindo o espaço ou reproduzindo o espaço de uma elite. Ela está criando uma própria alternativa de vida dentro do seu cotidiano. Isso é interessante porque a gente começa a ter mais motivos, não que a gente nunca tivesse, mas assim, sobretudo nos últimos anos, pesquisa historiográfica tem trabalhado isso, de perceber os subúrbios do Rio de Janeiro, não só do Rio de Janeiro, mas qualquer subúrbio, como uma coisa própria, um organismo próprio, que vai ter influência do que a gente chama de elite, sim, mas também vai influenciar essa elite, vai obrigar com que elas criem mecanismos para se diferenciar das práticas suburbanas. E é interessante perceber como é que as elites vão criando discursos próprios para se diferenciar. E aí esses discursos vão estar através da forma como eles praticam determinadas atividades culturais. A roupa, é interessante perceber como é que as pessoas se vestem diferentes para consumir determinado produto e tudo mais. Enfim, eu não quero também me alongar muito mais. E já para finalizar, é interessante perceber, galera, que as práticas esportivas, que elas nascem do ponto de vista de caráter muito amistosos, mas elas vão gerando sentimento de competitividade, né, que vai gerando uma necessidade de vencer, e aí a galera começa a se organizar para vencer cada vez mais, o que cria uma ideia de superioridade de determinado grupo sobre o outro. Isso se dá no subúrbio, e é interessante perceber como é que os agentes sociais vão se organizando para se sobrepor a outros grupos, e aí isso se dá através da construção de discurso de que você vai convencendo jogadores melhores a jogar determinados grupos, né, que gera pesquisa sobre, por exemplo, o que a gente chama de mercado da bola, né? E como você vai tendo a introdução do aspecto financeiro nas práticas antes de diversão apenas, e essas práticas financeiras, na verdade, estão sendo financiadas pela própria aristocracia suburbana. E aí, de novo, eu trago esse ponto, que é para referendar que você tem uma elite suburbana muito forte atuando na utilização desses discursos
de vitória esportiva, mas como para eles é importante para se consolidar no bairro. E aí, como é que essa aristocracia suburbana, através do esporte, ela também se conecta com a política da Primeira República, por exemplo, de deputados que precisavam de votos para serem eleitos e precisavam ajudar financiando clubes esportivos ou sendo financiados por clubes esportivos também. É interessante perceber como é que essa ligação se dá no subúrbio. E aí se dá, por exemplo, através de condição de escola de alfabetização para a galera aprender a ler e escrever para poder votar, porque analfabeto não vota nesse período. Tudo isso a gente consegue perceber a partir simplesmente de ver um jogo de futebol que vai homenagear um determinado político, como acontece muito no subúrbio do Rio de Janeiro. E aí eu cito só para finalizar um evento esportivo que tem no Engenho de Dentro, em homenagem a um deputado chamado Ricardo de Albuquerque, né? Enfim, esse deputado ele é homenageado por um clube esportivo do Rio de Janeiro, desculpa, não um clube esportivo, uma espécie de sindicato, União Operária. Em dado momento ele é homenageado por essa galera, e essa União Operária não só homenageia o deputado, como ele ajuda a financiar a construção de escolas livres para ensinar as pessoas a lerem e escrever, consequentemente para poderem votar nele. Isso tudo dentro de um evento social, numa fábrica do Rio de Janeiro, do Engenho de Dentro, em que você tem o futebol sendo utilizado como uma das, digamos assim, atividades do dia festivo. Ou seja, a atividade lúdica conectada a uma questão política financiada por pessoas com interesses econômicos nesse evento. Tá bom, galera? E aí, para fechar isso, eu deixo aqui meu contato, caso alguém tenha interesse em conversar mais sobre isso. Obrigado, professor. Desculpa ter me alongado um pouquinho mais, tá bom? Mas da minha parte está terminando. Obrigado. Obrigado, Glauco. Nós vamos iniciar agora a parte do debate. Eu vou fazer algumas observações, alguns comentários, colocar algumas questões em pauta para você debater, mas eu também lembro que todos os aqui presentes podem colocar suas questões. Ou podem tomar a palavra e falar, ou podem escrever seus comentários ali no chat. A nossa equipe vai ler, eu já vi que já tem uma colocação ali. Mas eu também fico pensando, quando eu vou colocando as questões, nas pessoas que vão assistir, né, futuramente, ou que já estão assistindo e que podem ser pessoas que vão estudar aquele tema, né? Por exemplo, hoje a gente tem aqui alguns alunos de graduação que estão começando, né, e possivelmente assistindo essa palestra posteriormente no evento, vai ter alguma pessoa lá que está querendo estudar o futebol, né? Seja como monografia, seja como dissertação, como tese. Então, a primeira questão que eu pensei em colocar aqui para o debate é essa questão do distanciamento, né? Então, por exemplo, você foi falando da sua trajetória no início, como que você chegou a esse tema quando você estava fazendo a monografia? Você era um torcedor do Vasco da Gama, não é isso? Torcedor do Vasco da Gama, né? Que é uma primeira coisa que a pessoa pensa, né? Uma pessoa que pensa em estudar o futebol, pensa nessa possibilidade de estudar o seu time, né? E muitas vezes a escolha dos temas historiográficos ela se dá, não obrigatoriamente sempre, mas é muito frequente que se dá por duas coisas, né? Por uma das duas coisas antagônicas, né? Você estuda aquilo que você ama muito ou você estuda aquilo que você odeia, né? Por exemplo, tem muita gente que estuda o nazismo porque não quer que o nazismo volte a acontecer, ou estuda o racismo porque quer enfrentar o racismo, ou estuda a escravidão porque você quer se libertar da escravidão, seja como alguém que descende dos escravizados, seja alguém que descende dos escravizadores, né, que impuseram a escravidão. Então, as pessoas querem como que se libertar da escravidão ou lutar contra os efeitos da escravidão. Então, esses são os temas que, digamos assim, odiamos, né? Odiamos no seguinte sentido: são os temas que você estuda porque você não quer que eles se repitam, você quer que a sociedade avance para além deles, você precisa compreendê-los para superá-los, para enfrentá-los. E tem aqueles que você ama, né? Os temas que você ama, que eu enquadraria o esporte um deles, né? Todo mundo ou pratica ou admira algum esporte. Eu acredito que o esporte seja como uma música, né? É muito difícil você encontrar alguém que não goste de algum tipo de música. Pode variar a música, mas é muito difícil alguém simplesmente não gosta de música, de nenhum tipo de música, é muito difícil. E o esporte eu acho que é um pouco isso, né? É muito difícil encontrar alguém que nunca tenha praticado um esporte, mesmo que ainda não esporte, né, como uma prática, jogado futebol na rua ou
ou tênis, ou ping-pong, né, que é a versão popular do tênis de mesa e assim por diante. Alguém que tenha praticado algum jogo, algum esporte, ou que, mesmo não tenha praticado, que não tenha admirado em algum momento da sua vida, não tenha sido um espectador de futebol, ou um espectador de algum outro tipo de esporte, e assim por diante, né? Então, eu fico imaginando como uma gama possível de temas que apareçam na historiografia, esses temas que se relacionam ao que você ama. Então, no caso do futebol, a minha pergunta sobre essa questão do distanciamento, que também invade muito a historiografia moderna, né? Porque tem aquela questão, ninguém é neutro, realmente, ninguém é neutro, isso era uma ilusão positivista. Mas tem um ponto, tem a questão do distanciamento também, porque o fato de nós reconhecermos que o historiador é atravessado por subjetividades várias e ter superado uma historiografia positivista que se queria neutra, não significa também, por outro lado, você tem um momento em que você ultrapassa essa fronteira e você se envolve com o seu tema de uma maneira que já se torna partidária, por exemplo. Ou seja, você ultrapassa aquele distanciamento possível, né? Então, a pergunta eu faço uma pergunta para quem esteja imaginando, porque você desistiu de estudar o Vasco da Gama, você foi pensando nessa questão e nessa dificuldade, mas eu também pergunto assim, se você acha possível alguém que é um torcedor do time começar a enfrentar esse desafio de estudar o seu time, mas conservando o seu distanciamento, que seria uma pergunta que também poderia ser traduzida para outras pessoas, como, por exemplo, alguém poderia estudar a sua igreja, por exemplo, ou não seria recomendado? São diferentes os desafios em cada caso, mas a primeira coisa é essa. A primeira pergunta é até que ponto existe esse desafio ou até mesmo essa dificuldade de você não se deixar envolver quando você estuda o esporte, o futebol, ou principalmente quando você estuda o seu time, né, no futebol, se é possível e como, né, pensar, né, essa possibilidade sem ultrapassar esse ponto onde alguém poderia questionar a legitimidade do seu trabalho historiográfico, né? A outra questão que eu pensei quando você estava falando, me ocorreu quando você estava falando também dos mitos, né, do futebol, né? Então a questão é assim, como lidar com esses mitos e as versões? Eu queria te perguntar também se já está. A gente sabe que tem muitos mitos do futebol, muitos mitos, alguns foram inventados mesmo, né? E se já está avançada essa pesquisa tentando desfazer muitos desses mitos, né? E se é possível mesmo, ou se não, não sendo possível, pelo menos os historiadores podem estudar esses mitos e por que foram construídos esses mitos, né? Como você deu um pouco essa palhinha disso, né? O mito do quase decolonial, né? Colonizado, né? A pessoa quer ter o fundador europeu, né? Então também sempre estudar, mesmo que os mitos já não sejam, já tenham se perdido na obscuridade, que não pode ser, já não vai ter fonte para decifrá-los, a gente sempre pode ser estudado por que eles surgem, né? Quais as forças por trás. Mas se, por outro lado, já tem também trabalhos procurando desfazer os mitos. Que você citou, por exemplo, o livro do Mário Filho como um divisor de águas ali num certo momento. Quando você fez as fases, né, tem lá o livro do Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro. Mas o pessoal também diz que o próprio Mário Filho inventou lá umas histórias, não tem esse caso? Né? Quer dizer, que você falasse um pouco disso. Quais são essas histórias aí inventadas pelo Mário Filho? Elas se atrapalham? Ou como, e se é possível também avançar, né, para além dessas histórias também que já se tornaram meio parte da história, mas que possivelmente algumas são histórias inventadas, né? Ou não, ou se já é um território que é melhor estudar por que elas aparecem, mas já não é mais possível desfazer alguns mitos, né? Como é que está a pesquisa relativa a isso, né? A outra questão interessante que eu achei é que você estava falando toda uma guinada de estudos, né? Que era uma
de certa maneira, uma historiografia que começa um pouco atravessada por essa questão até eurocêntrica, né, de, né, os pais fundadores, uma série de coisas, ou então sempre estudam-se os grandes times que estão ali no mercado, que geram receitas milionárias. Eu queria te perguntar um pouco por esses novos campos da história que estão interagindo com a história do futebol. E você falou em alguns deles, né? Você pode estudar história econômica interligada com a história do futebol, ou história das mentalidades com a história do futebol, história cultural. Mas eu queria perguntar pela microhistória. Se já tem muitos estudos onde são escolhidos, o historiador escolhe trabalhar essa ampliação da escala de observação, você chegar mais perto da escala da vida real daquele jogador e seguindo, que é a perspectiva da microhistória, não mais aquela celebridade que tem todos os holofotes sobre si, mas se, por exemplo, as pessoas já têm estudos microhistoriográficos onde você segue o jogador comum, aquele jogador que talvez seja lá do time mesmo, de um subúrbio, não do time, ou Flamengo, ou Corinthians, os grandes times que movem grandes torcidas e grandes somas de dinheiro, que os jogadores custam passes, mas aquele time lá que, ou reserva, ou seja, seguir aquela vida comum, né? Aquelas trajetórias, ou aquela história que consegue enxergar através de pequenos detalhes, ou a história mesmo que, como você está fazendo, né? A história dos subúrbios, a história das pequenas práticas, essa história que acaba escolhendo uma gota d'água, né? Mais despretensiosa, e essa gota d'água acaba revelando o oceano, né? Um pouco desse oceano do que é o futebol. Quer dizer, então, você falasse ainda dessa, se você ou já trabalhou com isso, ou se deparou com outros trabalhos já nessa direção, de emprego da microhistória no futebol, se já tem essa perspectiva sendo desenvolvida. Inicialmente, eu deixo essas 3 questões, né? Já são algumas questões que já dá base aí para uma discussão. E a gente tem ali as perguntas que foram colocadas ali no chat. Vamos fazer assim. Primeiro eu passo a palavra para o Glauco, ele pode fazer algumas observações sobre o que eu coloquei, e enquanto isso, Marcele, ou vocês vão lendo e se preparando para trazer essas questões que foram colocadas ali. Vocês mesmos já colocaram, né? Aí no link do Lapete, vai ser a segunda rodada de questões colocadas aí para o Glauco, essas que já estão aí no chat, né? Então, Glauco, eu passo a palavra para você de novo. Valeu, obrigado, professor. Questões muito, muito legais, né? Essa primeira do distanciamento, né? Se é possível estudar o que a gente ama, eu acho que é necessário até. O pessoal que faz monografia, assim, a gente pensa, né? Como é que a gente escolhe um tema de monografia? O Renato, que está aqui, é um amigo meu, Renato recentemente fazendo uma monografia na área de comunicação social e também está envolvendo o campo esportivo, né? Assim, até o Renato, depois pode até falar, Renato, se quiser. Renato certamente pesquisa o que gosta, sem dúvida alguma, né? Assim, conheço o Renato há um tempo, então sei que ele está pesquisando o que ele gosta, né? Então a gente precisa pesquisar o que a gente gosta, eu acho. O Ricardo Souza também, a gente fez graduação junto, o Ricardo na monografia acabou escolhendo um tema de história econômica, que ele gosta de história econômica, mas foi uma coisa que, se eu não me engano, Ricardo, você, junto na época com o Álvaro, né, vocês acabaram escolhendo um tema sobre história de Nova Iguaçu, junto com o pessoal que está desenvolvendo história de Nova Iguaçu na época do Alofes, a Lúcia, a professora Lúcia, o Álvaro, enfim. Mas ele acabou também, é um tema que ele gosta, de pesquisar, que era a parte econômica. Eu acho que é importante você pesquisar o que você gosta. Né? Se você gosta, por exemplo, não é gostar, mas tem interesse sobre o assunto envolvendo o nazifascismo, pesquise sobre o nazifascismo. Você vai ser um entusiasta do assunto? Vai. Mas tem outro ponto também, né, Bruce, na questão da monografia, que é o cansaço mental que a gente tem. Então, assim, vai chegar um momento que você vai falar, cara, eu não vou conseguir terminar a minha monografia. A minha namorada se formou, defendeu o TCC dela recentemente agora, e ao longo do período da construção da monografia dela, ficava, não vou conseguir, não vou aguentar, não vou terminar. Mas ela pesquisou o que ela gosta da arte de serviço social, ela pesquisou violência de gênero, então, na perspectiva racial. Então, assim, era um assunto que interessava bastante. Então, ela conseguiu utilizar essa motivação para terminar o TCC. Então, vale a pena levar muito em consideração. Você corre de você ser, digamos assim, ufanista? Corre. Mas isso pode ser uma coisa positiva, porque tem um aspecto psicológico que é terminar um trabalho acadêmico. Seja um artigo, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Se não for o que você gosta, caramba, você raramente vai conseguir. Vou fazer só pelo diploma.
o diploma não é garantia de quase nada hoje em dia, então tem essa desmotivação natural também. Então vale a pena assim, pesquisar o que torce, o que gosta, o que você tem empatia, né? Eu acho que isso não afasta o seu distanciamento como pesquisador, no seguinte sentido, olha, eu tenho a seguinte hipótese, minha hipótese é que o Vasco é o maior time do mundo. Vou pesquisar a história do Vasco. Eu vou deparar que o Vasco já foi rebaixado, o Vasco perdeu para o Flamengo, as minhas fontes vão contar outra coisa. Eu não vou poder fechar o olho para isso. Mas a motivação ela é necessária. Então é preciso ter essa empatia. Ela não pode apagar a sua capacidade enquanto profissional que está pesquisando. Então, você não pode, por exemplo, mentir as fontes. Claro, você vai selecionar as fontes que você vai achar mais válidas para o seu trabalho, mas elas não vão ser selecionadas para criar, referendar a sua hipótese. Se a sua hipótese estiver equivocada, se a sua hipótese não se configurar como você imagina, as fontes vão mostrar isso e você vai poder utilizar. Então é necessário, acho que, estudar o que gosta. Enfim, aí vale muito você construir esse sentimento. Né? A questão de lidar com mitos e versões no futebol é interessantíssimo. E também é um desafio, né? Então, assim, você tem alguns mitos que eles são meio que necessários. O mito dos pais fundadores, você pode questioná-los, mas é difícil você ter uma fonte que contraponha isso. Se a gente pensar, por exemplo, assim, como é que o futebol chegou no Brasil? O Charles Miller. Tá. O que diz que não foi o Charles Miller? Diz que um suíço chegou no Rio de Janeiro antes do Charles Miller trouxe futebol. Os marinhos ingleses jogavam futebol na Marina da Glória, jogavam futebol para a Princesa Isabel assistir os ingleses jogando futebol. Tá, tudo bem. Mas ainda assim, você parar para pensar, você está referendando o mesmo mito, que é o quê? A influência europeia trazendo futebol. Então, assim, em alguns momentos você corre para um lado, corre para o outro, mas as fontes hoje em dia não permitem descaracterizá-los. O que não elimina é que a gente não problematize. E aí a problematização é um caminho interessante, que é problematizar por que todos os discursos envolvendo o futebol na origem têm a questão europeia. Aí a questão fica até um pouco mais profunda, porque a nossa historiografia é muito referendada com relação ao que acontece na Europa. Não só na questão do pensamento dos historiadores, mas na própria questão da cronologia dos fatos. A gente acaba pesquisando, sei lá, Brasil Colônia, sobre movimentos emancipacionistas, quando você já tem a influência do iluminismo, porque você tem os trabalhos europeus que vão trazer essa mesma perspectiva para a gente. Por que a gente faz isso ainda? Por que a gente referenda isso, querendo ou não? É porque as fontes nos apontam isso? Será que as nossas fontes estão realmente... elas só vão apontar isso, não apontam mais nada? Será que a gente consegue pensar ou extrair nada além disso? Isso vale para a questão de história econômica, história política, né? Então, essa questão de descaracterizar os mitos, a gente acaba tendo um pouco dessa dificuldade. O que a gente pode fazer é problematizar. E aí, problematizar as versões que são trazidas para a gente. Né? Por que a versão de determinada narrativa é desse jeito? Por que a gente tem que trabalhar com essa lógica, com essa questão cronológica? Que metodologia estamos usando? Podemos usar outra metodologia com as mesmas fontes? Essas são coisas que a gente pode pensar para trabalhar. Isso traz traz o ponto do superar os clássicos, né? E o negro no futebol brasileiro acaba sendo uma referência nisso. É possível superar... É necessário sempre referendar os clássicos? Eu acredito até que sim. Mas a gente não pode ignorar os seus questionamentos. Os seus questionamentos são necessários. É preciso entender / questionar por que o Mário Filho escreveu determinada narrativa. O Mário Filho está certo ou está errado? O Mário Filho é um trabalho de uma pessoa que não está nem mais viva para poder questionar. Então, assim, ele teve algumas edições que ele foi atualizando, sim. Mas ele foi um sujeito fruto também do seu próprio tempo. Então, dizer que ele errou em tal coisa hoje, 50 anos depois, é fácil. O cara não está aqui 50 anos depois trabalhando mais. É preciso entender que ele, em determinado contexto, escreveu de determinado jeito. Vamos questionar isso? Vamos questionar isso. Vamos copiar, Ctrl-C, Ctrl-V? Talvez não, porque a gente vai entender que essa historiografia, que esse método de escrever já está superado. De pensar também já está superado, porque as coisas foram atualizadas. Se a gente pensar, por exemplo, que o Mário Filho não pegou os anos 80 para atualizar a sua versão, é injusto com ele, né? E, por fim, essa outra questão da microhistória. Existem alguns trabalhos, mas não do ponto de vista historiográfico, professor. A antropologia e sociologia costuma trabalhar alguns aspectos, mas, sobretudo, a comunicação social faz um pouco isso. Mas é no sentido de pegar alguns personagens não comuns, mas folclóricos e desconhecidos. Por exemplo, existem biografias, trabalhos sobre o Pelé, por exemplo, que é um jogador assim, mais famoso, digamos assim, mas alguns trabalhos sobre um cara chamado Mauro Shampoo, que é um jogador caricato de um time de Pernambuco chamado Ibis. Ele acaba sendo referência pela sua, digamos assim, irreverência na questão estética, enfim, no próprio apelido, na própria narrativa que ele cria em torno de si. Então, existem alguns trabalhos, mas ainda não sobre pessoas comuns. Eu, na minha dissertação, na minha tese, eu trabalho a biografia em um capítulo de um dirigente esportivo, né? Que, na verdade, ele é famoso, entre aspas, porque ele é o primeiro medalhista olímpico de ouro do Brasil,
que é um cara chamado Guilherme Paraense, mas ele foi presidente da Liga Suburbana e foi instrutor de clube de tiros na Pavuna, que é perto de Nova Iguaçu, enfim, perto da onde a gente mora. Então, assim, o fato desse tenente do Exército, né? Na verdade, ele capitão e depois tenente do Exército, Guilherme Paraense, ele é famoso pela medalha de ouro do Brasil, mas essa parte da vida dele em que ele viveu nos subúrbios, digamos assim, que ele realmente viu, não tem muito registro. Então, eu estou mapeando um pouco isso, tanto através de jornais, em contato com a família dele também, os netos dele, especificamente, que tem interesse na história do avô, e que apontam elementos da vida dele pessoal. Por exemplo, eu sei que a sogra dele tentou cometer suicídio na década de 1910. Sei que ele se mudou várias vezes de casa por problemas pessoais. Então, assim, esse mapeamento eu estou tentando fazer. Não como, digamos assim, um esportista do futebol, mas como um cara que praticou o esporte e viveu, entre aspas, do esporte no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas são muito raros assim, de encontrar do ponto de vista histórico, né? Essa microhistória das pessoas comuns. O que há, às vezes, é isso, a opção de comunicação social, utilizar alguns personagens caricatos para enfatizar a vida desses caras, mas assim, aí acaba também caindo na questão da narrativa. Fulano não virou jogador porque fulano se lesionou, fulano não foi tão famoso porque fulano não jogou em clube grande, né? E tudo mais. E aí, para terminar essa questão não só do jogador, mas também dos clubes pequenos, existem alguns trabalhos, mas esses trabalhos ainda carecem de reflexões históricas mais aprofundadas. Eles acabam criando narrativas para chamar a atenção, em alguns casos, de leitores, mas não necessariamente são trabalhos que buscam contextualizar personagens ou instituições comuns em âmbitos maiores. Né? Eles acabam tendo sempre um caráter, digamos assim, diferencial. Por exemplo, alguns clubes suburbanos são enfatizados por jogar fora do Brasil, por ter relações trazer a questão racial também de jogadores negros, enfim. E aí esse chamariz é utilizado para contar parte da história do clube, mas sem muita problematização, né? E aí não é uma coisa que a historiografia ainda está fazendo. São mais outras áreas no momento. Obrigado aí pelas perguntas. Ok. Marcele, a gente tem umas perguntas ali, né? Que vocês mesmos aí do Lapete colocaram, né? Que eu não sei se foram vocês mesmos que pensaram elas ou se vocês leram. Você quer falar sobre elas? Eu não sei se é a Marcele ou a Milena que está fazendo a mediação nesse momento. Oi, professor, sou eu. Essas perguntas, no caso, são perguntas da Milena, mas eu posso ler, tá bom? Eu vou ler. A Milena fez um apontamento ali, um pouco mais acima no chat, onde ela fala que a questão racial é sempre latente no futebol. Recentemente, o muro homenageando o jogador Rashford foi pichado e vandalizado. Como o futebol também acompanha a mentalidade da sociedade sobre as relações sociais. E aí ela coloca uma pergunta abaixo. Eu vou ler a pergunta também. Não sei se o Glauco quer falar alguma coisa agora sobre o comentário, eu posso emendar na pergunta. Pode emendar. Tá, então tá bom. Ela fala assim, Glauco, você mencionou o livro do Leonardo Pereira. E ela fala que já leu o livro na graduação e pensando sobre o futebol como uma ferramenta de reconstrução da identidade nacional. Aí ela fala da questão da identidade ali no período Vargas, a ditadura militar também se apropriou disso com a Copa do Mundo. Aí ela pergunta, você ainda vê que hoje, na história presente, o futebol ainda é visto ou pode ser uma ferramenta a pensar essa questão da identidade? Ela fala que hoje ela vê que acaba tendo uma cobrança a respeito de um posicionamento político de jogadores sobre a realidade política brasileira. Aí ela faz esse apontamento e essa dúvida, essa questão logo após. Beleza. Em relação... Posso falar? O professor quer falar? Não, né? Pode falar, Glauco. Valeu. Em relação à por questão exemplo, racial, falar... um ponto. Não, eu ia falar só que quando ela estava falando, a pergunta, eu também sobre essa passagem para os últimos tempos, aí fica um agregado dessa pergunta. Eu não sei, na minha época, você não via brasileiro nenhum assistindo jogo de, tipo assim, Manchester, Milan, né? Hoje você vê muito os brasileiros, eu acho que eles perderam um pouco de entusiasmo pelo futebol nacional, ou é uma impressão minha? Porque antigamente você dificilmente ia lá ver um jogo de um europeu.
né? Apesar da gente ser um país colonizado às vezes, né? Mas nesse aspecto do futebol, a gente era muito entusiasta do nosso futebol. Hoje você vê direto os caras vendo jogo de outros países, né? Eu não sei se foi ali uma marco, foi aquele 7-1 do Brasil ou não, se não tem nada a ver, mas aí eu passo a palavra para você responder a pergunta. Não, beleza. Vou até começar então por essa parte que o professor comentou, essa questão de identidade. Hoje em dia, o futebol como objeto, como reflexo da sociedade que a gente vive, o futebol acaba sendo fruto dessa botar globalização, né? Então, assim, a galera hoje, até pela ascensão socioeconômica que teve no Brasil nos últimos 10, nos últimos 15 anos, né? A gente tem mal bem tem acesso a materiais, a questões de televisão melhores do que antes, então assim, a gente consegue, ainda que não seja de maneira oficial, pelo GatoNet, digamos assim, assistir o futebol europeu diariamente. Assim como a gente consegue ver filmes e seriados também em mais quantidade. Então isso cria uma identificação com a galera muito natural. Eu lembro alguns anos o meu sobrinho, que hoje tem 23 anos de idade, quando ele tinha uns 10, 11, o time dele era Real Madrid. Eu falava, por que o time é Real Madrid? Ele falava, eu gosto muito do Robinho, porque o Robinho jogava no Real Madrid na época. E, enfim, ele se assemelhava ao Robinho jogando em campo também. Então ele acabou criando porque ele via todo dia. E o cotidiano da galera hoje em dia é isso, né? Como é também com seriados, com filmes. Há alguns anos a gente tinha contato com esses aspectos de filmes, por exemplo, de desenhos também, mas era de maneira muito esporádica. Você tinha hora fixa para ver desenho, era de manhã cedo, até 11h30, depois acabava. A televisão aberta, ela mostrava jornal e novela à tarde, e à noite o SBT tinha as novelas infantis e a Globo com as suas novelas. Então, assim, se você não via desenho de manhã, você não via desenho mais. Hoje em dia, minha filha tem 5 anos, ela passa o dia todo vendo YouTube. Então, assim, ela é a maior fã do mundo de desenhos animados e canal da Belinha, porque ela vê a todo momento que ela quer ver. Isso mudou um pouco a forma de consumir produtos culturais, e o futebol não fica imune a isso, né? Então você cria essa nova identificação. Hoje você não precisa estar dentro do estádio para torcer por um clube. Você pode torcer por um clube nas redes sociais. Você pode ser seguidor do clube tal no Instagram. Você pode mandar uma mensagem para um jogador e ele, em tese, vai ler para você. Tem gente que manda mensagem no privado para os jogadores, assim, no Messenger, sei lá, no Instagram, e o cara se sente parte da família do cara, porque o jogador posta foto com família, enfim, o clube e faz tudo isso. E não só o futebol, né? A questão cultural. Hoje eu li uma notícia, por exemplo, que a Netflix, no seriado que eu gosto muito, Na Casa de Papel, vai botar no final dos créditos sem foto de pessoas que gostam da Casa de Papel. Pô, na hora eu fiquei pensando, caraca, vou tirar uma foto e mandar. Mas, tipo assim, é quase irrisória a chance de eu ganhar, mas eu me sinto identificado com o seriado. Então, isso faz parte desse novo marketing, né? E cria uma nova identificação. Então, são frutos de novos tempos, né? Felizmente é diferente. O 7-1 potencializou isso um pouco, sim, porque criou um sentimento de nacionalização, de nacionalidade diferente. Porém, não foi só o 7-1. São Paulo foi em 2013, a própria eleição de 2014, as eleições presidenciais de 2018 criaram um sentimento de brasileiro estranho, porque hoje em dia, se você sai na rua com a camisa da seleção brasileira, te associam a um determinado candidato político, ou presidente, né, que é o caso agora. Se você sai de vermelho, então ferrou-se, porque você está vinculado. Você com vermelho na mão, você parece que está com a foice com martelo ao mesmo tempo. Se você está com o celular na mão, já te chamam de socialista de iPhone, enfim. Criou-se certos paradigmas de identidade hoje muito complicados, né, e muito polarizados. Isso se reflete também no futebol. Então, essa identidade, ela variou. A questão do verde e amarelo é tomada pela direita no Brasil, né? Então, isso variou um pouquinho. Em relação ao primeiro comentário da questão racial, é muito, muito, muito comum no futebol, infelizmente até. Para mim, um dos episódios mais clássicos que a gente teve no Brasil foi a questão do goleiro Aranha, né, que o jogo foi paralisado, o jogo foi cancelado, que era um goleiro do Santos na época, um jogo no sul do Brasil contra a torcida do Grêmio, que ele foi vestido de macaco por uma torcida organizada do Grêmio. Não uma torcida inteira, obviamente, mas enfim, não tem como dizer que a torcida organizada não xingou. E caramba, e o jogo foi paralisado. Mas além disso, eu sempre cito um episódio que eu vivi pessoalmente no jogo do Vasco, em que eu estava no São Januário, né, numa parte da torcida, e aí um senhor, né, falando assim, xingando um zagueiro do Vasco de macaco. Um zagueiro chamado Douglas. Só que a zaga do Vasco era formada por 2 homens negros. Tinha o Dedé e o Douglas. Só que o Dedé estava jogando bem, o Douglas jogando mal. Ele se referiu ao jogador jogando mal de macaco. Eu falei, mas tio, os dois são negros. Ele, mas o Dedé é tão bom que parece branco. Ele falou bem assim na hora. Porque assim, olhando pra cara dele, vou encerrar a discussão. Eu falei, vou encerrar a discussão aqui. O senhor deve estar certo na sua visão. Deixa ele continuar vendo o jogo. Na cabeça dele, essa questão já está muito, muito associada, né? Desculpa, Marcelo, você quer que eu passe a palavra para a área agora? Eu posso terminar? Isso, acho que pode. Não, você que sabe. Igual Posso passar, não? Então pode falar, se quiser. Tá, então tá bom. Acho que pode falar, Ari.
Só queria falar aqui, aproveitando que entramos nessa relação aí de futebol e política, recentemente, né, houve não, né, está acontecendo em um time da Inglaterra, que é o Newcastle, que ele foi recentemente comprado por um príncipe saudita. E é muito engraçado isso porque muitos torcedores e tudo mais do próprio time Newcastle comemoraram muito. Pô, até que enfim fomos comprados, vamos sair dessa pindaíba e tudo mais. Nosso time vai evoluir, vai vir dinheiro, vai vir investimento. Mas ao analisar a relação dessa compra com a relação do príncipe, cara, via que ele estava relacionado a um dos maiores escândalos e tal. Sem contar também que ainda há essa possibilidade de ele ter realmente comprado como se fosse, é até dito, né, como sport watching para eles, como se fosse beneficiar a visão de todas as ditaduras sauditas que acontece lá. Inclusive, ficou muito isso colocado na minha cabeça. Eu falei, pô, isso não é certo. Eu fiquei me botando no lugar deles, assim, pô, imagine se, por exemplo, eu sou flamenguista, graças a Deus, o Flamengo tá na melhor. Mas imagine, sei lá, se ele compra, se um cara multimilionário, mesmo o príncipe saudita, compra o Vasco, investe um dinheiro absurdo no Vasco. E aí, como é que os torcedores do Vasco iam ficar? Ia ficar triste pelo lado político, por ter um cara com histórico absurdo, que provavelmente está fazendo isso só para popularizar o lado político dele, ou ele vai ficar feliz porque pelo menos, ufa, meu time vai melhorar, nunca mais vou sofrer. Entendeu? Qual o lance que chega a isso? Quando realmente eles vão. Não realmente a gente vai, mas quando dá para observar e separar a relação de política com torcedor e tudo mais. O futebol ele acaba no cotidiano esquecendo um pouco desses aspectos, né? Pensar na utilização do futebol para projeção pessoal barra política, a gente vai ter, não só de agora, pensar na Guerra Fria, por exemplo, né? Os Jogos Olímpicos, como mega eventos, a década de 80, União Soviética e Estados Unidos, os caras se sabotando de não participar de competições em países vizinhos, enfim, isso é uma forma de pensar de que os caras estão projetando, né? Só que ali você tem um dinheiro, entre aspas, institucional, né? Não é um dinheiro pessoal, como hoje em dia acaba passando mais essa questão, porque os países que estão investindo pesado nisso são países que têm regimes políticos personalistas. Se a gente pensar não só da Arábia Saudita agora, mas o Catar, por exemplo, com o PSG. O Catar tem um projeto de quase uma década para tornar o país um lugar turisticamente atraente, ao mesmo tempo tornar a visão, a vida, né, do pessoal do Catar uma coisa naturalizada, né? Só que é um país que está com denúncias de trabalho escravo na construção dos estádios, um país extremamente não democrático, digamos assim. Os caras estão ali patrocinando o PSG, patrocinando clubes com a Qatar Airways, se não me engano, uma coisa assim. E os caras estão ali, e a sociedade, entre aspas, passando pano nesses aspectos. Se a gente pensar que em 2014 a gente brigou na Copa do Mundo no Brasil porque a gente tinha denúncias de corrupção e alguns casos de investigação de ação trabalhista para terminar os estádios a tempo, no Catar também são uns 6 anos. Tipo assim, a gente não vê uma nota no grande jornal sobre isso. Quando vê, o estádio está pronto, o estádio está lindo, o Catar está organizado, o Catar está preparando coisas para receber o mundo do futebol. Então, isso já tem há muito tempo. A Guerra Fria mostra isso na questão do campo esportivo. Mas aí você tem a questão da identidade do torcedor. Né? O torcedor se sente como parte do clube? Sim. Mas ele quer parte de um clube que vença. A tua própria fala na questão do graças a Deus, até acho que a Milena comentou aqui, fala típico de flamenguista, mas assim, mas é uma coisa interessante para pensar, porque olha só, o torcedor ele quer viver o que o flamenguista está vivendo hoje. O cara do Newcastle nunca foi feliz no futebol. Assim, então é a chance dele ser agora. Aí ele olha para os rivais que estão passando por isso e ele fala, pô, agora é minha vez. E entre aspas, que se dane se a minha vez vai ser com dinheiro do Sheik, com dinheiro de lavar dinheiro. O cara quer ganhar. E aí o sentimento de competitividade do esporte que a gente tem há muitos anos, e aí pode se fazer alusão, até na minha fala, na questão de como é que o futebol de jogos amistosos se torna um propagador de competições esportivas e de disputas, né? Inclusive do mercado da bola que surge no Brasil na década de 1910, com o profissionalismo marrom, que é quando as pessoas começavam a receber bichos por jogar em determinado clube. Então o cara jogava bem, fazia um gol, ganhava uma vaca. E levava para casa dele. A vaca dava leite, a vaca quando morria, eu estava quase morrendo, virava carne. Isso para um cara que fez um gol numa partida, né?
Então tem esses aspectos que são meio que fruto da consciência humana, social que a gente tem hoje em dia. E isso vai criando novos laços de identidade. O cara vai gritando viva o Sheik, e o Sheik rindo, e na terra dele as pessoas sendo exploradas, as pessoas passando por dificuldades financeiras absurdas, enquanto ele está dando dinheiro do país para financiar jogadores de futebol. Mas está vendendo uma imagem boa de país, tem esse outro lado também. Isso é um pouco fruto da nova forma de identidade. E aí, para pegar o já emenda aqui nesse comentário também do Lapeste, né, da questão do livro do Leonardo Pereira, para pensar nessa questão de identidade. Assim, o futebol é uma forma de identificação muito grande, né? O Ares se identificou como flamenguista, eu me identifico como vascaíno, o professor como torcedor do América. Isso já começa a nos definir enquanto pessoas. Assim como a música nos define também. Se você gosta de funk, você se veste de um determinado jeito, acaba sendo um pouco inevitável. Você gosta de pagode de outro, de rock de outro. Então a gente consegue se identificar até pela forma de vestir, que manifesta na forma que a gente fala, porque é fruto do que a gente escuta, se a gente trouxer para a questão musical e tudo mais. Então, assim, o futebol, até hoje em dia, ele consegue ser fruto dessa questão de identidade. Isso tem a ver com a questão política, aí eu já acho que vai ter um pouco a página 2, a página 3. Mesmo um cenário polarizado que a gente tem, pode pegar o Brasil de hoje como exemplo, torcer por time A não significa gostar do político A, né? Então, por exemplo, você tem a vinculação hoje muito forte do presidente da República com alguns clubes, especialmente o Flamengo e o Palmeiras, que são clubes que estão na final da Libertadores. O presidente da República faz uso desses clubes para se popularizar frente às torcidas. Os rivais vão necessariamente odiar esse presidente? Não. Tem torcedor do Vasco, por exemplo, que adora o presidente da República e que não liga por ele, entre aspas, torcer por time rival, né? Isso não tem muita relação na hora de o cara se identificar. Isso acaba ficando um pouco de lado. Para o cara que faz, acaba reforçando um certo laço. Então, o cara que gosta do Bolsonaro e é flamenguista vai gostar mais ainda do Bolsonaro. O cara que é vascaíno e não gosta do Bolsonaro vai gostar menos do Bolsonaro ainda. Mas o cara que gosta do Bolsonaro, ele não vai odiar o Bolsonaro porque o Bolsonaro está torcendo para o Flamengo, né? Ele vai entender que faz parte do jogo. Ele vai até falar, eu tenho até amigos que torcem para o Flamengo também, porque eu não desgosto dos amigos, porque eu vou desgostar do meu político, entre aspas, de estimação. Então tem esse lado que acaba não se reforçando muito. É óbvio que quando a gente traz isso para pesquisa acadêmica, eu acho que a gente consegue ver um pouco mais de relação. Então, se a gente pegar, por exemplo, trabalho na década de 80, em relação à torcida do Corinthians, democracia corintiana, direta já, Sócrates, você vai ver mais identificação de torcedores. Olha, torcedores corintianos ficaram mais orgulhosos do seu clube por causa do posicionamento do Sócrates pela direta já. Sócrates acabou sendo respeitado por torcedores rivais, mas são torcedores rivais que também gostavam e apoiavam as diretas já. Então você acaba já reforçando um pouco mais esse laço de identificação. E pensar no contrário, de que vai quebrar um laço de identificação por uma questão política, não é que não aconteça. Eu acho quantitativamente mais raro. Então é mais difícil imaginar sei lá, com o torcedor do Vasco passa a não gostar do Bolsonaro porque o Bolsonaro foi um jogo do Flamengo. Acho que não. Acho que isso pode até acontecer, mas aí é uma questão muito mais de exceção à regra, né? E aí são pesquisas que talvez sejam interessantes mais para a questão micro, não nem micro-história em si, mas você analisar casos específicos, né, de que você vai ter esse tipo de movimento. Mas, assim, só para finalizar, essa questão de uso do futebol pelos regimes autoritários, isso é bastante estudado, bastante analisado. Tem um livro que até era meu orientador, da Lívia Magalhães, Com a Taça nas Mãos, que é um fruto da dissertação do tese dela de doutorado, que analisa a Copa do Mundo da Argentina de 78, no regime militar, e a Copa do Mundo de 70, do Brasil. Como os regimes autoritários fizeram uso para reforçar a sua imagem associada às seleções que foram vencedoras. Isso acontece. Isso tem algum impacto? Bastante. Até porque na década de 70 você não tem a difusão das redes sociais, a comunicação é muito mais restrita aos grandes meios de comunicação e tudo mais nesse sentido. Então isso acontece muito. O Vargas, da era Vargas, da década de 30, fez muito uso da Copa de 38, da construção de ídolos nacionais, Leônidas da Silva, Domingos da Guia, e aí junto com o Vargas você tem o próprio Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, e meio que silenciosamente você tem o Jornal dos Esportes com o Mário Filho, que é o autor do livro do futebol brasileiro, referendando esse discurso nacionalista. Então você tem todo um combo de comunicação formando uma ideia de que ser Brasil, ser brasileiro é apoiar a seleção, e apoiar a seleção é apoiar o país é apoiar seu presidente, apoiar o Vargas. Isso acaba sendo uma coisa única, e que tem um reforço maior. Isso hoje em dia, no século XXI, acaba não tendo tanto impacto assim. O que não é que não tenha, não é o mesmo impacto que a gente vai ter em regimes autoritários. Apesar de ver um período autoritário, a gente não consegue ter muito essa ligação. Tanto que hoje na seleção brasileira é um pouco isso. A galera vê jogo do Brasil,
vê jogo do Brasil com a camisa do seu clube, a galera não vê jogo do Brasil, tem gente que não se identifica mais, e a gente não se identifica porque, entre aspas, não quer usar a camisa do Brasil, mas porque também não quer ver o jogo, porque acha que o jogo é chato, né? Ou porque não tem jogador do seu clube na seleção, que é outro ponto importante para se pensar. A identidade com a seleção brasileira, com o aspecto nacional, ela tem que ser reforçada no cotidiano. Se o teu cotidiano não tem esse reforço, fica difícil você esperar que vai ser só na Copa do Mundo, num jogo contra a Argentina, que você vai identificar como sentimento de brasileiro. Beleza? Deixa eu ver se... Eu só comentei ali no meu comentário que uma vez eu participei de uma tese, eu não vou me lembrar agora, eu sei que era da Itália, era a torcida do Lazio e de outro time, eu sei que da era... Roma. Qual? Roma, Lazio e Roma. Roma, né? Que uma era muito ligada a um posicionamento político mesmo, né? Era muito mais próximo, era quase se identificava, todos os torcedores lá do time, segundo a tese, né? Tinha uma relação que não tem muito aqui no Brasil, né? O Corinthians é que criou um pouco essa, na época da ditadura, a questão da democracia corintiana, né? Que foi até uma coisa boa de resistência, né? Contra a ditadura militar e tudo, né? Mas geralmente aqui a gente não tem muito isso, que eu saiba, né? Eu também estou meio afastado de assistir futebol, mas eu acho que nunca se criou muito isso, né? De uma torcida ser de direita, uma torcida ser de... Mas, segundo essa tese, lá na Itália tinha muito isso, né? Do torcedor de determinado matiz político já escolher um tipo de torcida, né? Sei lá, né? Não sei por que havia isso, mas tinha esse estudo lá, né? Não sei se você tem algum conhecimento disso, né? Na questão da Lazio e da Roma, a questão da Itália, você tem a própria questão do nazifascismo, né, associado. A Lazio, ela tem historicamente uma ligação com o fascismo desde a época do Mussolini. Até recentemente, um bisneto do Mussolini, ele foi contratado pela Lazio, né, que gerou uma polarização maior ainda, né? Mas principalmente das organizadas, né? E aí as organizadas são um mundo meio que à parte, assim, que as torcidas organizadas elas têm por si só alguns aspectos próprios, a noção de violência deles é muito diferente do mundo geral, né? Normal, digamos assim, mas você tem esse elemento colocado na Itália de maneira muito mais singular. No Brasil, torcida organizada com questão política acaba não sendo tão evidente assim, mas assim, você também tem essa associação, e hoje em dia a gente se manifesta, mas aí a torcida organizada não é o torcedor comum. A torcida organizada, você tem, por exemplo, a torcida do Corinthians, a Fiel, especificamente, que gosta muito de um presidente, que é o André Sanches, né, que tem uma relação próxima com ele, de maneira, digamos assim, e que é um presidente vinculado, foi vinculado ao PT, vinculado ao Lula, então, assim, é um cara mais vinculado a esse aspecto da Fiel com relação ao Lula. Enquanto a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, tem hoje um apoio, entre aspas, do Bolsonaro, e parte da Mancha Verde vai apoiar o Bolsonaro. Mas, assim, isso é da organizada. É um pouco de reflexo na Itália. É porque, para a gente, olhando de fora, a gente vê esses barra bravas, digamos assim, esses torcedores organizados, e acaba caracterizando eles como a torcida do time, né? Mas é preciso olhar a torcida comum, né? De maneira geral. A Mancha Verde ficou um pouco prejudicada em relação a isso mesmo, né? Porque, enfim, a galera acabou... Até porque nem todo mundo da Mancha Verde concorda com isso, mas no combo acaba recebendo essa alcunha, né? Digamos assim, de ser mais de um lado e mais de outro. Mas de fora do Brasil, porque a gente, por não ter um convívio cotidiano, a gente acaba tomando como regra as torcidas organizadas. Então, sei lá, o leste europeu a gente vê as torcidas como violentas, porque os caras são racistas, os caras são xenófobos. Mas assim, será que todo estádio é assim num jogo no campeonato polonês? Não sei dizer, porque eu nem entendo os cânticos também. Óbvio que quem canta é a torcida organizada, mas será que todo mundo é assim? Até porque nesses estádios você tem uma parte que esses caras se ficam localizados, muitas vezes atrás de um dos gols, e que eles ficam ali, ficam só eles. A galera do normal, do torcedor comum, está em outra parte do estádio, né? Então é um pouco um ponto para a gente pensar também, né? É o caso da Hungria, sim, professor. A Hungria é um grande exemplo. Não só a Hungria, a Sérvia. Recentemente teve um clube de futebol, que agora eu me esqueci qual foi o país, mas eu acho que foi Sérvia, que contratou um jogador negro, a torcida organizada pediu para o cara não ir para o clube porque ele era negro. Então, assim, o clube rescindiu o contrato com o jogador e falou assim, não tem como você jogar aqui, né? Os caras não gostam de jogadores negros e o cara não foi contratado. E fim de papo. Em outros lugares, por exemplo, é até interessante, em Bilbao, os caras só contratam pessoas, né, que são do País Basco, né?
E aí, recentemente, teve um jogador lá que era filho de imigrante, que ele era muito bom tecnicamente, por um tempo a torcida do Bilbao não queria que ele jogasse. Mas aí depois a qualidade técnica do garoto fez, não, se a gente tiver esse cara, a gente vai ter resultados piores. Então vamos aceitar ele jogando. E ele acabou jogando e foi o primeiro jogador negro jogando no Bilbao, que é um cara chamado Iñaki Williams, joga até hoje. Então tem esses aspectos também para a gente pensar. Mas lá de fora a gente sempre tem essa visão distanciada, né? Muito distanciada, que a gente pega o que em tese a grande mídia proporciona que a gente veja. É preciso alguns trabalhos que conheçam esse cotidiano mesmo para apontar isso. E aí no Brasil eu te conheço trabalhos que conseguem ler o cotidiano das torcidas organizadas na Europa. A gente acaba pegando o plano macro mesmo. O Glauco, eu acho que a gente já chegou aqui no nosso horizonte, né? E eu vi que não tem mais perguntas por enquanto, mas se alguém tiver pergunta ainda dá para colocar, né? Mas eu queria te agradecer, e já falando as minhas palavras, depois eu vou passar para você falar as suas palavras finais. E fica aqui o convite agora para você apresentar futuramente no Teses em Debate, aí você apresentar a sua dissertação de mestrado, né? No ano que vem, né? Em 2022, né? Porque aí a gente retoma todas essas questões que se tornam possíveis quando são trazidas aqui as teses e as monografias, né, sobre futebol, porque é uma oportunidade não apenas, né, de discutir o tema específico, mas discutir o próprio futebol, o próprio esporte e a própria historiografia, de uma certa maneira, como a gente também discutiu um pouco aqui, né, algumas questões teóricas, metodológicas, pertinentes à historiografia, distanciamento, como lidar com fontes, que, na verdade, são relacionadas com qualquer objeto de estudo que você tenha na história, né? Ou seja, quando a gente faz bem feito e discute num bom debate um tema específico, como é esse caso, que especificamente é sobre o futebol, mas você acaba discutindo também história, teoria da história, metodologia da história, isso é bastante importante, né? E também, claro, discute-se aquele tema que precisa ser mais trabalhado, né, que é o futebol, o esporte, né, que são desafios também de serem estudados, né? Então, eu te agradeço muito e fica aqui o convite para em 2022 você também voltar, né? Aí você já pode voltar já trazendo a dissertação e depois voltará de novo trazendo a tese de doutorado, né? E assim por diante, né? Então, nesse momento, eu passo a palavra para você, para as suas palavras finais, mas também tem a Marcele depois, ou a Milena, uma das duas também vai dar alguns recados finais ali sobre onde que tá os vídeos vão se localizar, né? Porque isso aí vai ser visto também por muitas outras pessoas, né? Então eu passo a palavra para vocês, Glauco e Marcele, né, no caso. Obrigado, professor. Foi uma grande honra poder apresentar aqui. Enfim, gosto muito dos trabalhos do LAPED e dos cursos também. Acompanho o curso da editora Vozes também, que está sendo organizado pelo senhor de Teoria e Metodologia. Agradecer também a Milena, a Marcele, a Vitória também, que eu falei inicialmente que ela não está aqui, mas também tiveram paciência legal para a gente organizar esse evento. O pessoal também que acompanhou até agora, muito obrigado. E já aceito o convite já para o ano que vem a gente fazer sim a questão da dissertação e se tudo der certo, a gente fazer também depois da tese, né? Quando se ela estiver pronta algum dia, em algum momento, a gente conseguir terminar, a gente faz sim. Mas obrigado, gente. Obrigado mesmo e boa tarde a todos aí. Marcele, tem algum recado? Só alguns avisos, professor. Quero só lembrar o pessoal de assinar a lista de presença, o link está no chat. Daqui a pouquinho, quando a palestra terminar, a gente vai fechar a lista, então é importante todo mundo que está aqui assinar, porque só assim a gente pode enviar o certificado. Lembrar também que quem quiser se inscrever no laboratório, é só mandar para a gente um e-mail, eu já coloquei o e-mail no chat também, um e-mail com nome completo, CPF e o endereço do currículo Lattes, e manda para a gente que a gente passa para o professor, ele faz a inscrição no laboratório, e também para vocês acompanharem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, e lembrar que amanhã também tem uma palestra do ciclo do Teses em Debate, que tem como título A Legislação de Proteção ao Indígena, vai ser amanhã às 2h. E para quem quiser fazer a inscrição, só entrar no nosso Instagram ou Facebook, os formulários estão nas duas redes sociais, e só se inscrever por lá, tá bom? Vai estar aberta amanhã a lista de inscrição até meio-dia só, tá? Só isso mesmo, professor. Obrigada, tá? Quero agradecer a presença de todos. Ok.
Então, a gente vai encerrar nesse momento a gravação e ficam aqui os checados para vocês continuarem assistindo os eventos aqui do nosso laboratório LAPET, Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridade. Obrigado, Glauco, e até o próximo momento. Nós nos